Dispensados Cast. Oferecimento. Santa Rita 26 anos de tradição. Sempre um próximo a você. Mais um episódio do Dispensados Cast no ar e hoje o assunto é futsal. E claro, nós temos aqui um especialista, um treinador, um coach que todo mundo aqui já conhece e está frequente no nosso canal. Fala aí, Gabriel. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar de um assunto que eu gosto muito, né? Que está no meu sangue há muitos anos. Vamos criar algumas polêmicas, espero que os nossos convidados aí respondam um pouco delas e um pouco da história de cada um, que a gente consiga desenrolar aí, seja uma resenha garantida já. E para quem nos acompanha aqui no perfil já sabe que nós falamos do Praia Clube. Então, para adentrar nesse assunto, temos dois convidados atletas aurinegros, são eles Claudinho e Luquinha. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aí pelo convite, agradeço, feliz em estar aqui no podcast com vocês hoje. Eu também agradeço aí, né, pela oportunidade, por abraçar o futsal e dar essa visibilidade para a modalidade. Então é isso, a gente vai tocando. Claudinho e Luquinhas, pra gente começar, antes de falar de Praia Clube, as competições e tudo, conta um pouquinho da história de vocês. O Claudinho chegou no Praia em 2020, já acho que o atleta mais velho do elenco em questão de longevidade. Luquinhas, criado da Zona Leste, né, se eu não estiver enganado. Sim. Foi pro Santo André em 2022, mas antes jogou Várzea e tudo, Claudinho também. Então conta um pouquinho pra gente como é que é a trajetória de vocês no futsal. Cara, eu comecei lá em 2010, né, em Araraquara, na minha cidade. Aí fiquei até 2013, fui para Barueri, depois fui para Assis, Indaiatuba, São Francisco do Sul, e aí depois vim pro Praia em 2020, onde eu tô até hoje. A minha trajetória é como você falou do extra, né? Mas fiz a categoria de base inteira ali, né? Joguei na Portuguesa, Elite, né? Falcões na época, Hebraica. E sub-20 eu parei ali, dei uma parada, né? Aí conheci o extra amador, que é a minha essência, né? E aí depois em 2022 tive o convite de Santo André para disputar a Liga Nacional, aceitei. E fiquei 3 anos lá, fui muito feliz lá e recebi o convite do Praia para vir agregar com o pessoal aqui e graças a Deus deu certo. Mas você falando da sua essência, a gente sabe que a Várzea é muito forte aí no Brasil na questão do futsal. Temos até atletas que deixam a liga de lado para jogar no Paraná, que lá tem muitos campeonatos, São Paulo, muitos campeonatos. E você, se eu não estiver enganado, garimpando o seu perfil, fazendo o nosso estudo, você já conquistou títulos na Várzea também. Já. Pelo Vila Solocar, eu acho, Soroccar. E Vila Sá também. Conta Vila um pouquinho Sá. pra gente como é que era jogar ali. Pô, cara, eu vou te falar que isso daí é uma paixão que eu tive, né, no extra. Vou falar também, envolve muito dinheiro, né? Por isso que muitos atletas profissionais às vezes largam ou voltam para a várzea, né? E assim, foi onde eu acho que abriu a visibilidade para mim no futebol nacional, no futsal nacional, né? Eu tive bastante proposta na época, né, para jogar em times do interior de São Paulo, Pulo do Gato, jogar o estadual, né, o Paulista. E acabava não aceitando pelo fato de gostar, né? De estar ali, viver, gostar de jogar o extra ali e tal. E depois de um tempo, o Santo André veio atrás. E aí eu falei, não, agora eu vou voltar para lá, vou jogar. Vou tentar seguir a carreira que eu sempre sonhei, né? Que era ser jogador profissional. E, cara, deu certo, mas muito feliz e um dia volto para lá de novo. Em relação à questão de pressão, a gente sabe que a maioria do amador, pelo que a gente acompanha a questão de rede social, que é muito uma praia, assim, muito fanático, né? Dependendo aqui do time, que dependendo do bairro. Assim, em questão, assim, de pressão mesmo. Amador ou profissional? Qual que... Amador. Bem mais pressão, cara. Vixe Maria. Tá doido. Os ginásios são lotados lá, né? A Ginásio, galera gosta, tem muita torcida identidade. entre vestiário pra falar antes do jogo ali. Vixe Maria. Quem jogou sabe como que funciona, sabe que a pressão do extra assim, é bem maior que o profissional. O Claudinho também não é muito diferente. Jogou Várzea, pelo que eu estudei aqui, anotei. Tem títulos pelo Indaiatuba, Mialanga, se eu não estiver enganado. Sim. Pouca bola e São Francisco. Como é que era jogar nesses times? Cara, eu acho que é um pouquinho diferente, né? Igual do quem jogou, acho que em São Paulo ali o bicho pega de verdade. Mas, cara, é muito bom. Eu gostava bastante também, tem esse apoio assim, né? E igual o Luquinha falou, é pelo lado financeiro também, né? Infelizmente, muitos clubes pagam 10 meses, hoje em dia, ou às vezes 11. Então você tem que complementar a renda de alguma forma. E acaba que o extra, a várzea, é o que ajuda muitos atletas. Então, igual o Luquinha falou, muitos atletas preferem continuar na várzea justamente por causa disso. Dá muito dinheiro, às vezes o cara tem jogo todo dia, 5 vezes na semana, e acaba que a renda às vezes é maior do que o que ele vai ganhar num
num outro clube. E antes do futsal, vocês tentaram jogar no campo, aí vocês viram que talvez se adaptavam melhor ao futsal, como é que foi? Cara, eu joguei ali na Ferroviária, né, em Araraquara. Gostava do campo, mas eu sempre preferi o futsal. Quando eu tava na Ferroviária, eu tive proposta do Atlético Paranaense, tava praticamente tudo certo, que eles tinham uma parceria, né? Só que acabou que a Ferroviária vendeu um atleta pro São Paulo e não era o combinado com o Atlético, e aí desfez a parceria e acabou que eu e mais 2 atletas não fomos pro Atlético. Aí nisso eu já dei uma desanimada, falei, vou focar só no futsal, que é o que eu realmente gosto, e graças a Deus deu certo. Eu nunca me aventurei no campo, não, viu? Eu jogava uns rachinhos ali de campo, mas nunca foi minha praia, não. Nunca gostei de campo. Já falaram que eu tenho perfil pra jogar campo, mas eu nunca me aventurei, não. E começando com a primeira polêmica, né? Ixi. A gente, quando a gente trabalha muito, a gente pensa muito. Eu sou formado em educação física, então assim, eu fiz escolinha no praia. E, cara, tudo que eu sei hoje é graças ao aprendizado que a gente tem na infância. E mudando um pouco pro campo, para trazer pro futsal, a gente vê que hoje não é tão obrigatório o uso de clubes ter o clube de futsal formado. Se a gente pegar anos atrás, né, que tinha Neymar, tinha o Robinho, tinha Pedro, Richard, todos passou por uma base do futsal. E hoje não tem tanta necessidade disso, porque não tem, tem um porquê, né? A gente não consegue chegar nisso. Então, assim, eu gostaria de saber de vocês a importância de, tipo assim, dos clubes ter a base do futsal, sabe? Porque a gente vê que o futsal tá voltando aos eixos, porque quem acompanhou até 2012, 2013, era transmitido, a gente acompanhava o futsal em TV aberta, e depois deu uma parada, e agora tá voltando aos poucos. De pouquinho em pouquinho vai conquistando, vai ficando tudo bonitinho. Então, assim, a minha pergunta é realmente com base nisso, que o que o futsal tem que para fazer, para que dá mais visibilidade. E depois eu vou apontar mais uma coisa importante, mas assim, só para começar de leve. Pode ir. Cara, eu vou te falar assim, em São Paulo, a maioria dos times lá, né, São Paulo, Palmeiras, o Palmeiras inclusive tem a base muito forte e não tem o profissional já, né? Então, às vezes, você perde muito menino por não ter essa continuidade, né? Às vezes, muito menino joga ali o sub-18, sub-20, aí conhece o extra, que é onde o pessoal mais migra pro extra, assim, de times que não tem o segmento, né? Então, eu acho importante ter a base, né? Porque eu tenho meu filho, hoje ele tá no praia, né? Ele joga a base lá, e eu sei que o tempo que eu perdi ali foi porque não tinha muito categoria de base em São Paulo, né? Então, teve time que eu saí porque não tinha o sub-18. Eu saía do 16 e não tinha o 18. E aí você fica migrando de um time pro outro e você não pega uma identidade com um time só, né? Para você dar um segmento. Então, acho que é muito importante ter a base, né? Até para inibir os meninos de, às vezes, desistir de um sonho ali e tal, né? E a base ter o profissional em sequência, porque acho que é importante o cara pegar um carinho pelo time ali, né? Tem gente que joga lá no Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem a base inteira e já migra pro futsal. E, de repente, consegue até o campo. É o caso de muitos jogadores que estão no campo hoje. Começou no futsal e migrou pro campo. Então, acho que essa é a importância de ter a base em todos os times. Eu concordo com o Luquinha. Eu acho que a base é super importante, né? Mas eu acho que para ter a base também precisa ter calendário, né? Que é igual eu falo aqui, o Praia não tem o sub-20 porque não tem um calendário. Você vai pegar um Campeonato Mineiro, que é um quadrangular. Como que você vai manter um sub-20 o ano inteiro, sendo que você vai jogar 2 finais de semana no ano? Então, eu acho que isso complica um pouco também. E eu acho que também um pouco da base, assim, é que a maioria dos garotos, você pegar de 10 garotos, eu acho que 8 vai preferir o campo, né? Então, eu acho que isso aí atrapalha um pouco, porque se o cara não tem um calendário no futsal, aí às vezes no campo vai ter, ele vai preferir migrar pro campo. Porque ali ele vai ter mais oportunidade, mais times, né? Então eu acho que fica mais fácil para eles, mas eu acho que poderia melhorar um pouco mais essa questão de calendário para base, até de divulgação, de visibilidade, que eu acho que facilitaria muito. É que assim, agora chegou no X da questão, né? Conversando com outros profissionais, a gente estava conversando realmente sobre o Praia, porque o Praia se tornou uma ascensão, né, nos últimos anos aí, e a gente começou a pensar, porque muito tempos atrás a gente tinha O alerta o alerta chegou todo aí. Chegou. Ligando, Berlândia. A gente tinha o Praia era muito forte, então assim, e a gente conversando com outros profissionais hoje, a gente tava trocando essa ideia, e pensou o seguinte, será que tinha que ter
alguma coisa que ia prender o atleta naquele clube. Eu concordo com o que você falou, questão do calendário, que eu acho que é importante. Eu concordo também com o que o Luquinhas falou. Porque acontece, hoje no futebol de campo, o clube base, ele tem direito a uma porcentagem em relação ao atleta, em relação à venda. Então, assim, isso segura o clube a motivar e a ter categoria de base. Sim. Acho que isso fica um pouco mais claro, né? Porque, por exemplo, eu conduzi, tive escolinha, fui pro clube, fiz ali até o sub-16, fez 18, vendi o atleta. Vendeu. Então, assim, isso vai motivar o clube a ter a categoria de base e investir nela. E hoje não tem isso no futsal, se eu não estiver enganado, né? Não Sim, tem. Não. Você não tem essa transição de atleta, assim, de venda. Então, assim, eu acho que é aí que a gente pode dar uma questão de valorização, de questão de categoria de base. Aí até que eu queria conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que a gente consegue, cara, valorizar bem o nosso, que imagina, o Praia produz muito, né? Tem a categoria, assim, muito, muito forte. Então, imagina se tivesse algo ali de contrato, alguma coisa que... Mas não depende do Praia, tá? Só que depende, É. tinha que ter algo que regulamentaria isso. Mas queria saber se vocês se isso é uma ajuda, é um potencial, algo muito difícil de acontecer. Cara, eu acho que, sinceramente, é muito difícil. Que eu acho que é nessa questão, assim, o futsal é muito diferente do campo. Você pega campo, o cara tem contrato de 5, 6 anos. Futsal é igual eu tava falando aqui. É anual. Muito difícil o atleta que vai fazer 2, 3 anos de contrato num clube. Como eu falei, tem clubes que pagam 10 meses, entendeu? Então eu acho que essa situação é meio difícil, assim, pela minha visão, né? Eu concordo também com isso daí, porque é difícil você segurar um atleta numa base hoje, né? E a base do futsal não tem tanto investimento igual a base do campo, né? Então é muito difícil você fazer um contrato com ele com uma multa rescisória que achando que um outro time vai vir e vai tirar ele. Às vezes o atleta prefere terminar o contrato e ir para outro time sem pagar a multa, né? Sem o time pagar a multa. Então eu acho que vale a pena ter esse investimento, mas eu acho que é mais difícil para o futsal ter esse investimento do tamanho do campo. Até por isso, né? Tem clubes que às vezes têm um interesse, eu vou dar um exemplo assim, o clube tem interesse no Luquinha, mas aí a multa dele é um pouco alta, ele sabe que no final da temporada Vai o tá Luquinha de vai estar graça, livre no é. mercado, porque o contrato acabou, às vezes vai esperar chegar o final da temporada para poder contratar. Aí, teoricamente, eles não têm o gasto de pagar a multa, que já é diferente do campo, que às vezes o cara tá arrebentando, você vê aí muitos moleques hoje, igual, vamos dar um exemplo, o Estevão, faz 17 anos, 16, o cara já tá vendido lá pro Chelsea, completou 18, vai embora. Exatamente. E nem só a base, né? Isso explica muito como é que é o mercado de transferências do futsal. A galera se movimenta muito no final da temporada, ali no comecinho, porque os caras estão agentes livres, né? E acabam Isso. indo para outros times. Mas em questão de base também tem talentos. Não é muita gente que fala, mas tem times fortes como o Joinville, ele acaba cedendo jogadores para vários times. Por exemplo, tem uma jornalista que eu sigo, que é a Drica, vocês devem Sim. conhecer. Direto ela posta jogadores do Joinville que foram para outros times. O Joinville chega muito na final da Talentos. Então é algo que talvez o Praia possa pensar para o futuro, mas também para integrar o seu plantel aos poucos, como é que teve esse ano também, acho que 2 estrearam. O Serginho tem 17 anos, eu esqueci o nome do outro. O João Lucas. O João. O Serginho acho que estreou contra o Dracena. Os dois estrearam Os dois? contra Os dois. contra o Dracena. Então, se jogasse talvez uma Talentos, porque você falou em questão de calendário, a Federação Mineira ela ainda está um pouquinho atrasada em questão do Campeonato Mineiro aqui, ficou alguns anos parados. Aí, se você comparar com outros estados, o Paraná joga algumas copas além do estadual, tem as Sim. várzeas, tem Sim. até parceria com alguns times profissionais ali. O Paulista também, acho que tem Copa Paulista, Campeonato Paulista, Sim, se eu não tem. estiver enganado. Agora são 2 lá, né? E Minas, até os profissionais aqui sofrem, nem só a questão da base, porque você chega no começo do ano, tem que jogar alguns torneios de pré-temporada, como a Supercopa Gramado e tudo, mas aí lá, no meio da temporada, os times do Paraná estão jogando vários campeonatos e aqui os times mineiros acabam ficando sem ritmo e talvez isso até interfere ao decorrer da Liga Nacional, né? Não, sim, com certeza, mas igual eu falo, né? Eu acho que facilita um pouco essa questão da base nos outros estados por conta disso. Justamente por causa do calendário, né? Você vai pegar lá, você tem Catarinense sub-20, sub-17, Paulista, Gaúcho, que seja Paranaense, e aqui não tem, né? Então, em específico, em Minas Gerais, eu acho que é mais difícil você ter essa categoria de base, entendeu? É. Não, e assim, no sul, no Paraná, você vê muitos times como Campo Mourão, Pato, Atlântico, que jogam os estaduais deles com o sub-20. Né? Aqui podia ter isso. Aqui o Praia não faz, eu acho que o sub-20 por causa da Talentos, né? Só tem a Talentos. E a Talentos vai agora pro fim do ano, quase começou, né? E é um campeonato começa no final do ano e acaba ali. Então não compensa às vezes montar um sub-20
para ter só esse campeonato. Né? Não dá para montar um sub-20 e jogar um mineiro igual o sub-20 do Paraná joga, né? O principal. E nem se tivesse um mineiro mais longo, igual os paulistas, o paranaense, os gaúchos, dava para ter um sub-20 legal para eles ir suprindo esses jogos que a gente poderia não jogar e eles ir suprindo, né? Então, só talentos, acho que é muito difícil para montar um sub-20, assim, para disputar apenas só talentos, né? Tinha que ter mais campeonatos. Pra contratar também, né? Porque vou chamar o Luquinha, pô, Luquinha, você quer vir pro Praia ou você quer ir pro Jack que você vai ter calendário o ano inteiro ou você vai pro Praia só pra jogar uma Talentos que é só no final do ano? Então acho que complicado, complica muito até isso pra você montar um time competitivo, né? Fica mais a cargo da federação mesmo, montar um calendário e olhar para as novas promessas também, porque não é só o profissional querendo ou não, e também olhar o profissional, porque acaba prejudicando os times. Mas voltando no assunto do futebol campo, Azambuja, você que já treinou os dois, eles falaram que tiveram essas trajetórias no campo, o Luquinhas falou que não, o Claudinho sim, e você como treinador, prefere o campo ou o futsal? Cara, eu prefiro demais o futsal. Eu comento com os meninos, eu acho que assim, o campo, em questão de dinheiro, né? Paga mais, mas a questão da dinâmica, né? Do jogo intenso, da inteligência. Cara, é por isso que eu falo que sou muito fã do alemão. Assim, sou muito fã do alemão mesmo. Ter aquela jogada ensaiada, não, né? De goleiro linha, que ele fala pra chutar pra fora. Contra o São José, cara, aquilo que assim, que lá tá gravado, salvei em 3 celulares pra nunca ter a chance de perder aquilo ali. Porque o futsal, querendo ou não, ele é mais dinâmico no campo. Mais intenso, né? É mais intenso. E também é uma questão de inteligência dos jogadores e também do técnico. Porque vai muito da mudança, vai muito da estratégia que vai propor ali. Eu prefiro o futsal. Sempre preferi. Prefiro jogar o futsal também. Vocês viram no campo lá que não deu certo. Se eu tivesse que escolher o futsal, sim, por muito. Por muito. Por muito mesmo. Concordo. Eu também, não. O futsal é muito bom, cara. Até pra quem tá assistindo assim, toda hora você tá vidrado ali, sabe que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Exatamente. Agora no campo, às vezes, fica aquela brigada, meio de campo, aí a bola vai, chutão, e você, aí você não é uma coisa que te prende muito assim, igual quando você tá assistindo futsal. O futsal, se você moscar um pouquinho ali, você já toma gol. E a gente sabe Isso que disso. aconteceu. Não, a gente sabe bem. Isso, cara, tá dolorido ainda. O futsal é muito Toquei no assunto delicado, perdão. muita emoção. Teve um jogo que eu lembro bastante, eu fui pela TV cobrir o jogo, mas chegou no momento ali, acho que foi pra Imuarama ano passado, que eu já nem tava mais prestando atenção como repórter, eu já tava na torcida mesmo, já tava querendo xingar os caras, tava querendo tacar o meu caderninho no chão, porque toda hora, mano, ainda mais quando um jogo vai pra prorrogação também, é muito intenso, o futsal é toda hora. E os jogadores têm que ser inteligentes, né? O Azambuja, já fui treinado por ele, né? A gente tinha um time aí com potencial, mas os caras meio desprovidos de inteligência. E aí eu e ele, como eu acompanhava mais o futsal um tempo, por estar cobrindo e tudo, eu mandava algumas jogadas pra ele, a gente passava nos treinos, mas chegava na hora do jogo, era difícil você botar na cabeça dos caras. É difícil, cara, porque quando a gente... Hoje eu trabalho com criança, dou aula pra criança, e agora com mais adultos, só que mais questão do universitário. Então não tem aquele ritmo de treino igual do profissional, menino que faz escolinha. Cara, se chegar, por exemplo, num sabadão, 6 horas, tudo que os caras não querem treinar, cara. Não adianta. E chegar em jogo assim, a grande maioria... A gente tinha um time muito bom, a gente tinha o Fred, o Ponzio, que carregava o piano ali. Mas a maioria das vezes, na hora, não sei se é nervosismo, porque é a primeira experiência que vai disputar. Que, cara... Era muita raiva, cara. Era muita burrice em algum momento, cara, que assim, não dá. Eu falava pra ele, cara, essa jogada aqui é boa, mas nosso time não vai dar conta de fazer, não inventa. Eu falava pra ele, vamos tentar marcar um individualzinho por zona ali tudo e jogar a bola nos melhores ali, no Fred, no Ponce, que eles resolvem. Porque é mais fácil você ter uma defesa organizada do que um ataque. Você resolve no individual. Mas era uma briga pra marcação, usar os braços, que nem no futsal profissional muito usa. O cara vem pra fazer a meia canela e tudo, você empurra o cara, normal de jogo, mas vai botar isso na cabeça de um cara de 18 a 22 anos. O cara nem pensa. Não, só checar a segunda trave, o Praia faz muito gol de segunda trave, mas você vai ver no universitário, os caras não conferem a segunda trave. A bola vai pra fora, mas não tem ninguém pra pôr o pé. E ele gritava na beira da quadra, segunda trave, segunda trave. Cara, é estressante, mas é bom, cara. Eu passava raiva demais. Passa A ainda, né? raiva boa. Não, mas a raiva Mas é boa. apaixonante, né? Não, é bom demais, cara. É bom demais, assim. Eu sempre fui um cara, digamos assim, um personagem, né? Sempre gostei muito de muvuca, de jogo
com torcida mesmo, sabe? Provocação, sempre fui, mesmo como técnico. E, assim, é um sentimento quando você sai com a vitória ali, cara, que é indescritível. E isso porque eu tô vivendo aqui, né? Num universitário, imagina num profissional. Você ia ganhar, você ia gostar então de São Paulo da Várzea. Nossa, Você gosta dessas pressão aí? rapaz, eu vi um Você vídeo ia gostar, pô. que eu não sei quem que era, que acho que é um enfermeiro do Corinthians. Não sei que você tem Corinthians Várzea. Que assim, os caras entrou com o sinalizador, cara, numa quadra, assim. Ah, não, é a Copa Gaviões, pô. Da Aí. torcida, todas as torcidas da região da Gaviões ali, Zona Leste, Sul, eles se unem e fazem o campeonato deles Aí na quadra. Loucura, cara. Assim, uma quadra Aí todo mundo- 20 por 20. Era quadra pequena, sinalizador comendo. A torcida, é só os fumar. caras da Aí, torcida. Ali é loucura. Ali é pipoca. Ali eu pipoca. É Ali, complicado. E desses momentos decisivos, quais foram os mais assim que vocês passaram na sua carreira? O Claudinho, imagina que no último jogo ali contra o Foz, né, bater aquele tiro de 10 ali, foi uma pressãozinha, né? Porque era a bola do jogo, acho que faltava 40 segundos, você teve, se eu faço, a gente classifica, senão lascou. Não, é igual eu falo, né? É uma pressão boa, assim, né? A gente vive pra estar nesses momentos, mas ali tem que estar bem concentrado, mas é igual eu falei na entrevista, na pós-jogo ali, o Josemar Alemão tinha estudado bem como que o goleiro ia sair e acabou facilitando um pouquinho meu trabalho, né? Mas na hora ali tem que estar calmo pra executar da melhor forma. tem que estar com a cabeça fria. Num jogo daquele. Cara, eu acho que o momento de decisão assim da minha carreira, eu acho que foi ano passado contra o Erechim. Eu tava pro Santo André. Né, o Erechim atual campeão da Gol de liga, direita, né? né? Não, eu não fiz nem o gol, mas a gente no jogo de ida eu fiz o gol da virada, isso. E eu acho que no jogo de volta ali a gente teve uma briga ali no meio do jogo, tal. Acho que foi o momento mais decisivo ali que a gente se impôs no jogo, a gente conseguiu eliminar o pessoal ali, né, o Erechim, que na época era o favorito, era o né? favorito, como esse ano também era um dos favoritos, né? E eu acho que foi um momento marcante pra mim, assim, porque o Santo André nunca tinha chegado numas quartas de finais, né? E a gente conseguiu esse êxito em cima de um grande time. E Eu o acho que foi Erechim tinha momento. tirado vocês anos Tinha antes tirado também, né? Foi um ano que a revanche. gente... 2022. Isso, aí a gente foi melhor que eles na campanha, né? Na primeira fase, e eles acabaram eliminando a gente. Chegaram na final da liga, né? E aí foi mais gostoso porque teve um gostinho de aquele de vingança, né? Tipo, me tiraram aquele ano, agora vamos descontar. Mas jogar em Erechim é outra coisa também, né? A lota demais o ginásio. Eu lembro do gol de vocês, acho que foi no jogo da ida 4x4, o Russo fazendo goleiro linha. Pô, o Russo já embaçou na do Praia também, viu? O moleque ensaboado. Ele é meio chatinho, meio marrento, mas ele é muito liso, cara. Ele é bom de bola. Ele fez o goleiro linha, acho que o gol foi do Israel. Ele tomou uma decisão ali na hora que foi difícil, porque... Não, só que antes a gente tinha perdido a bola no goleiro linha e ele voltou pro gol, ele não saiu pro Caio, que era o goleiro, entrar, né? Ele voltou e ficou no gol. E os caras atacou, né? Não tomou a bolada, ele recuperou a bola, saiu, chutou e o Israel fez o gol. Então, foi uma decisão ali, porque se toma o quinto já, ia tudo nele. Ia falar, pô, Russo, por que você não saiu aí? Cara, e essa jogada do Russo, ele é canhoto, ele traz pra direita, dá um drible, ele breca a bola pra trás, dá um tapinha pra esquerda e chuta. Acho que o Israel só complementa. Aí foi o gol de empate. Foi. E você falou do Caio, cara, goleiraço também, né? Pô, o Caio... Teve um 1x0 Praia aqui, ano passado, eu acho que o Caio fechou o gol, cara. Fechou. Ele é muito grande. Fechou. Quando ele não fecha, né? Isso que Ele é um dos melhores goleiros, né, da liga, sempre fazendo... Ele tá, acho que 4 anos no Santo André. É o capitão também Isso, ainda. e 4 anos fazendo um ano ferrado, né? Tipo, um ano top, sendo o goleiro com mais defesas na liga, né? Sendo um dos melhores goleiros da semana, do mês, né? Então, tipo assim, o Caio não tem nem o que falar dele. Eu trabalhei com ele, é um cara muito dedicado, trabalhador e bom de bola, né? E você falou... Ajudou muita gente ali. Você falou muito da questão, você falou agora do Santo André, que nunca tinha chegado umas quartas. E é meio semelhante a história do Praia no futsal junto com o Santo André também. O Praia até antes de 2020, chegou ali em 2022, nunca tinha passado por umas quartas, sempre caía nas oitavas e tudo. Isso. E aí no ano passado vocês trombaram, né? Nas quartas. Você fez o gol também, né? Fiz o gol aqui. O Xaropinho chutou, voltou pra você. Acho que é o Xaropinho mesmo. O Xaropinho chutou. O Jean defendeu. Você solta um petardo lá. Aí ali achei que dava ainda, né? 1x1. Aí depois já não dava mais, não. Dava não? Virou o primeiro tempo, eu falei, agora, mano, já era, agora vai ser difícil, hein? Aí 3x1. Mas assim, foi um ano marcante pra mim ali no Santo André, porque eu acho que foi o meu último ano lá.
E a gente conseguiu escrever uma história legal. Não é um time que tem um investimento para ganhar a Liga Nacional. É difícil. Todo mundo ali sabe que não é a realidade de Santo André ganhar uma Liga Nacional. A gente briga muito pelo Paulista lá, né? Que a gente batia de frente com Magnus e Corinthians. Só que a Liga, a gente queria fazer uma campanha legal, né? Sempre chegando nas oitavas, infelizmente caindo. E nesse ano conseguimos chegar nas quartas. Mas aí pegamos o Praia, né? Pô, e eu falava antes, hein? Eu falava, pô, o Praia é um time organizado, é um time que vai ganhar a Liga esse ano. E por pouco não ganharam, né? Nos pênaltis ali, Nossa num Senhora. detalhe. Cara, e antes da gente Muito só por entrar pouco. nessa questão do Praia aí, porque a gente tem que mencionar o 2024, mas o Santo André também quase chegou ali na final, acho que não lembro se foi da Copa Paulista ou do Paulistão, mas perdeu pro São José na semi. Faltando 8 milésimos. Nossa. Você vê como que é o futsal, né? A gente perdeu o primeiro jogo, perdemos 3-2 lá. E chegamos e fomos jogar em casa, precisando ganhar no tempo normal e empate na prorrogação. Ganhando no tempo normal, faltando 8 milésimos, tomamos um gol. Por isso que eu falo, futsal é melhor que o campo, eu não acho que tem se eu jeito. tomo um gol faltando 8 milésimos, eu choro, cara. Nossa, Cara, Eu chorava pra caramba, então. eu acho que eu choro. E o principal do Santo André nunca tinha chego na final do Paulista também, Nossa. né? E assim, a gente querendo ou não pegou um time de nível nosso ali, que era o São José. E a outra semifinal era Corinthians e Magnus. E se a gente passasse pelo Santo André, a final decidia em casa ainda. Então era um... E quando não é pra ser, não é, né? Tomar um gol faltando 8 milésimos O não ginásio lá do existe. Santo André lota também. Lota, jogos do lota. Praia, É. a galera gosta. Agora, o ano passado que começou a mandar os jogos lá, né? Porque antes a gente jogava em São Bernardo. Então a torcida de Santo André não ia a São Bernardo, porque é meio ruim de deslocar pra lá e tal. E depois que aceitou o ginásio Noêmia sediar os jogos da Liga, aí começou a lotar. E foi a torcida do campo, que é uma torcida grande lá também. E aí montaram a torcida do futsal e aí era 1.500 pessoas por jogo lá. Fazer diferença. E aí, Claudinho, aquele 2024? Cara, Poxa. foi um ano bom, mas ficou aquele gostinho que podia ter ganhado a Liga, né? Mas a gente nunca tinha chego, né? Nem na semi, muito menos na final. Foi especial, assim. Pena que nós não conseguimos o título, mas, cara, é uma sensação, assim, única você poder jogar uma final de Liga Nacional. E ainda mais da forma que foi o jogo, né? A gente entregou tudo ali. Pô, quando o Cabra faz o gol no final, foi, pô, agora a gente não perde mais. Só que Pô. Papai do Céu não quis assim, É. infelizmente a gente não conseguiu o título. E o mais legal que é esse negócio que o Luquinhas falou sobre questão de investimento, né? Ali vocês fizeram uma final contra o Jaraguá, fizeram uma campanha, acho que passaram em quarto na fase inicial, e o alemão sempre falava, não, nós estamos longe de ser um dos maiores investimentos da liga, mas estamos conseguindo bater de frente. E o elenco do Praia aquele ano tava iluminado, cara. Gilvan, a bola batia nele, entrava, fazendo gol. Esse que ele não era do primeiro quarteto, Fabinho fazendo gol. O Rude teve partida que ele fez 3, 4. Deu tudo certo pro Praia aquele ano. A defesa tava muito bem organizada. O Torres, sou muito fã do Torres, se ele vê isso aqui, pode falar pra ele, muito craque. O cara na ala ali é absurdo, pô. Canhotinho. Tinha você ali também, Cabriúva. Eu tenho pra mim que depois daquele gol que ele fez lá, ele demorou uns 2 meses ainda pra se recuperar. Não. Porque Até ele levantar lá, até ele levantar, meu amigo. E o Jaraguá foi uma pedra no sapato de vocês, né? Porque acho que foi na Copa do Brasil, na Taça Brasil, que vocês perderam pro Jaraguá nos pênaltis. estavam meio engasgados com a gente também, né? Porque a gente tinha tirado eles na Supercopa lá dentro de Araguá, né? E aí a gente acabou perdendo a Copa do Brasil pra eles nos pênaltis também. E aí a final da Liga nos pênaltis Não, mas também. o detalhe é que o Jaraguá não é assim, o Praia perde de muito ou vocês ganham de muito. Não, tem que ser sofrido. Porque a ida vocês perderam de 2-0. A volta vocês ganharam de 4-0, forçou a prorrogação. 2-0 pra eles na prorrogação. Faltando 1 minuto, vocês empatam 2-2 e aí perde nos pênaltis. E aí vem o final do ano. Parece que pro Contra o Praia Jaraguá nunca é de fácil, novo. né? Todos os jogos tá sendo Nunca é sofrido, fácil. cara. Nunca é Mas fácil. tem dia que dá bom e as últimas vezes não foi tão bom, mas faz parte, né? Igual a gente conversa, os outros times também trabalham pra caramba, tem investimento, tem grandes atletas e faz parte do esporte. É isso que é apaixonante, né? Um dia você vai ganhar, outro dia você vai perder, faz parte. Mas aí que tá. Chegar na final de liga ali, empatou o jogo. E o pênalti que passa na cabeça ali, na hora que você vai lá chutar? Cara, é Você muita fez- concentração, né? Mas passa um... Ah, pra cima de nós não, sou. Não, é O Claudinho gosta, ele faz o gol de tá. pênalti. Ele faz Não, eu... Você não pensa, não vou só dar um dedão aqui e... eu acho que passa muito isso aí na cabeça do cara que, tipo, não tá acostumado, assim. Geralmente não é o batedor, né? Então eu, como geralmente bato pênalti, bato tiro livre, eu acho que eu fico
Mais um leve. pouco mais tranquilo, assim, mas ali na hora é igual. Eu não lembro se eu fui o primeiro, eu acho, ou o segundo a bater, mas igual eu falo, quem vai ficando por último ali é complicado, porque às vezes você pensa, pô, vou bater desse jeito. Aí você vê o goleiro foi lá e fala, puta, agora ferrou. Será que eu bato lá? Vou mudar? bate no meio. Mas acaba que é bom essas partes do esporte, assim, essa pressão boa que tem. Nossa senhora. E o Jaraguá com uma seleção também, né? Nicolas fechando absurdo naquela final. O Wolverine também fechou absurdo. Aí tinha um Pedrinho lá, tinha o Marcênio, cara. Sim. Foi um grande jogo ali, né? Tinha duas grandes equipes e a final entregou o que foi prometido. Foi. A pena foi que foi um jogo só, né? É isso que eu ia falar. A favor do jogo único ou dos dois? Não, dos Já dois, vai ser dos dois. diferente. Com certeza praia tá lotado, igual a torcida tava fazendo uma festa maravilhosa. E lá em Jaraguá também não tenho dúvida que ia ter 14 mil pessoas lá e é assim que o esporte merece, né? Principalmente futsal, isso valoriza muito. Então seria bem melhor que fosse 2 jogos, né? Pensou, Zambu, os caras chegando no final aí de Liga, de Copa do Brasil, Taça Brasil, e a gente só sonhando com si, uma finalzinha, as Nossa. Olimpíadas. Não. Eu acho que eu aposentaria e nunca mais treinar no universitário se ganhasse alguma coisa no futsal lá. Mas o. Já que falando dos 2 jogos, cara, vou dar minha opinião aqui sobre o regulamento da liga em relação ao empate na prorrogação. Vocês acham? Cara, eu acho que assim, pelo entretenimento, não tinha que tirar isso, não? O empate na prorrogação sendo quem da melhor campanha? Melhor campanha, né? Eu É, acho que campanha. não, cara. Porque, assim, a prorrogação beneficia o time que foi melhor a primeira fase, né? Então não adianta você ser melhor e não ter uma vantagem ali, só ter a vantagem de decidir em casa. Questão da azar pro. Sim, é. É Porque isso às vezes mesmo. pode É ser, porque ó, acaba que a primeira fase, entre aspas, não vai valer de nada, né? Só É, vai mudar se isso. você vai decidir em casa ou não. Mas aí que eu acho que como você tem a vantagem do Da empate na prorrogação. prorrogação, E eu acho que o jogo fica melhor, valoriza né? muito. o jogo fica melhor. É. Porque assim, a gente perdeu pro Campo Mourão, pro Foz, o primeiro jogo lá, conseguimos ganhar, levamos pra prorrogação e conseguimos um empate na prorrogação. Imagina se não tem a prorrogação, né? Uhum. Vai direto pros pênaltis. Que vantagem a gente já ter de ter passado em segundo colocado, Entendi. né? E o Foz ter passado em 15º, né? 15º, 15º. né? Então eu acho que é válido essa prorrogação. Acho que o jogo fica até mais gostoso. Pra quem tá com a prorrogação, né? Se empatar, É, porque né? o Com contrário empate. já é mais difícil, né? É. Isso é Você pra nós, né? decidindo- Mas pra quem decidindo tá assistindo, fora. lógico que prefere os pênaltis, né? Nossa cara? Fica Senhora. bem mais emocionante, assim. Cara, eu sou fã dos pênaltis quando não é meu time. Agora quando Ah. é o meu. Agora O Praia quando... eu tô passando, se puder começar a vencer. Não, Normal, mas né? o pênalti é vencer Tranquilo, né? com aquela final da liga lá, cara, eu tava. Não pude ir, né, no jogo, longe pra caramba, nem lembro direito onde era. É, foi Carlos Barbosa. Barbosa e foi num Barbosa, domingo isso aí. ainda pra... Deve ter sido uns Foi. 2, 3 dias de viagem pra vocês. E aí eu tava no Discord com a galera que nem acompanha futsal, mas aí você fala uns nomes conhecidos, Cabriúva, já vi ele no passado, coloca aí pra assistir. Fiquei assistindo com mais 6 caras lá no grupo, e aí o Praia empata e grita aí nos pênaltis. Foi triste, cara. Foi triste pra Foi caramba. triste, velho. Tem vezes que a gente tá assistindo em casa ali algum jogo da liga e acaba aí, pô, parece lá, final da liga de novo, os caras erguendo troféu. Nossa. Aí ele Pois é, sempre Não, gosta de liga a lembrar, né, televisão cara? aí. Você tá ali mexendo na rede social, sempre vem um negócio. Aparece. Sempre uma lembrança Ah. negativa, nunca vem uma positiva. Tem que vir. Tem que vir. Não É tem desse jeito. jeito mesmo. É isso Mais aí. dolorido, não tem jeito. Não, foi E, dolorido. e esse ano, qual que foi o resumo de vocês pra temporada? Acho que antes da gente entrar no resumo também, vale legal que a gente citou uns times menores. Teve aquele começo de ano que o Praia perdeu, acho que pro time chamado Traipu. Traipu. Bom time, inclusive. Muito Venceram bom vocês na time. semi, foram campeões e Foram. foram vice-campeões Do brasileiros brasileiro, desse é. ano também. Então dá pra ver que o futsal no Brasil realmente ele é forte. Não é só a Liga Nacional, não é só o Campeonato Brasileiro de Futsal, também tem a Copa do Nordeste que eles jogam. Então, assim, os caras têm nível, tem que ser mais valorizado em si, principalmente esses times sem tradição, né? Sem tradição, assim, não com tão holofotes igual os outros. É, às vezes não tem tanto esse holofote, né? Justamente por não estar numa liga nacional. Às vezes o pessoal não acompanha muito, mas a gente que tá no meio ali já sabia que ia ser um jogo bem complicado. Tem atletas muito qualificados lá e um grande treinador também. Uma equipe muito organizada e tanto que ganharam de nós e ganharam do Jaraguá, que também é uma outra grande equipe. Então tem que valorizar também os times do Nordeste, porque lá tá sendo feito grandes trabalhos. Tem até o Atlético Piauiense, né?
que foi o campeão Que foi o brasileiro campeão aqui. brasileiro. Eles estavam na taça também? Tava né? na taça, Tavam tava na taça. no nosso grupo, né? Acho que caíram na semi, não foi? Pro Jaraguá? Acho que eles perderam pro Jaraguá. Foi, acho que foi isso aí mesmo. Na semi. É um grande time também, né? Pra você ver a força que tem. Só que não tá num cenário nacional, que é a Liga Nacional, né? Até o Moarama mesmo, ano passado, chegou na semifinal contra o Chegou na Praia. semi. Gustavinho lá, absurdo, cara. Pô, O cara tá maluco. Meu irmãozão, mas ele poderia ter facilitado um pouco o nosso, Não dá pra nosso fazer gol naquele serviço, cara. cara, não, velho. O cara tava absurdo naquele jogo, Ele não é passava muito bom nada. também. Tive o prazer de jogar com ele em 2019, 20, 21 e Há muitos anos, né? 22, 23. É muito, muito bom. Você já passou uns perrenguezinhos aí no praia, né? Muitos anos. Principalmente o Pato, né? Acho que o Pato tirou vocês de uma Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, nos pênaltis. Cabriúva teve que fazer o pênalti, né? Acho que o Johnny Kevin Mais perde o uma pênalti vez. decisivo, aí vem o Cabriúva. Cara, né, acho que depois vai realmente fazer aos história. pênaltis é o problema mesmo, né? Os É, pênaltis. Não sim. dá, não. Esse aí foi É. dolorido também porque a gente teve a chance de fechar, né? Foi com o Johnny. O Johnny era só fazer que a gente passava de fase, aí acabou errando e depois a gente perdeu. Então acho que esse fica martelando também. É dolorido, mas faz parte, né? Nos pênaltis é complicado mesmo, né? Não, cara, eu nunca bati, cara. Eu sempre, todos que eu tentei, eu errei. Então, assim, tá vendo? O meu pensamento era assim, vou dar um dedão aqui no meio do gol e fechar o olho e pronto. Nunca, cara, nunca bati pênalti. Futsal, não. Agora no campo eu dou conta, agora futsal não, velho. Nossa, era bem mais fácil. Ficar de fora ali e comemorar depois. Mas, Claudinho, eu sei que tá no praia assim há mais tempo, pegou toda essa crescente dele, né? Você pega lá 2020, tava embaixo ainda, 2021. Qual que foi a peça-chave de mudança do projeto? Você jogou com vários jogadores, né? O Praia sempre trocando jogadores. Você chegou a jogar com o Neto, com o Johnny Kev, que é muito conhecido aqui na cidade, com o Zazá também, se eu não Sim, estiver sim. enganado. Aí hoje, claro que eles não tô comparando qualidade, mas aí você vê o Praia subindo uns degraus, já tá com o Cabreúva, por exemplo. O próprio, acho que o Hernandes, campeão de Libertadores também. Então, assim, tem o dedo de quem ali? Do Del, Eu acho que é mais do Del ali, da diretoria, né? Igual antes era o Guto, agora é o Masmorra. Eles foram muito importantes, né? Mas sempre com o pé no chão. Não adianta a gente querer, no caso, Praia, primeiro ano já querer montar uma equipe que, pô, vai investir um monte e aí chegar lá no meio da temporada não dá conta de honrar com os compromissos, né? Então acho que o projeto sempre foi esse, desde quando o Del me ligou ali, apresentou o projeto, que era ir evoluindo a cada ano e isso foi acontecendo, né? 2020 ali a maioria era mais da cidade, atletas que já tinham jogado também, a equipe foi bem, chegamos nas quartas de finais da acho liga que o também. Hugo tava também, o Hugo tava nesse ano. O Hugo tava, que ele era do Sub-17 ainda, né? Aí ficou. Então eu acho que as peças principais foram a diretoria, né? Com o Del, junto com o Masmorra ali e o Guto, que tiveram essa visão, né? De ter a evolução a cada ano. E aí é o que tá acontecendo hoje, né? A gente tem um treinador muito bom também. O Morcego também ajudou muito esse projeto, que é um cara que abraçou, né, que a ideia do Del ali de voltar ao projeto e dele estar à frente do projeto. Então, a participação dele também foi muito importante. Cara, evoluindo a cada ano. Cada ano vai aumentando um pouquinho mais o investimento, vai trazendo atletas mais renomados, isso é bom pro projeto também. E seguir evoluindo, cara. E, Luquinhas, conta pra gente como é que foi sua chegada no Praia. Você tava ali numa boa temporada, a última no Santo André, você fez 15 gols em 33, 34 jogos, já no sua terceira temporada, eu acho, lá. E aí você tava assim do nada, chegou um convite do Praia, já chegou de outros times, e aí o que pesou? Porque você para e pensa, o Praia acaba querendo ou não, é um clube também, né? É diferente dos outros que tem algumas opiniões que divergem por aí, talvez o pessoal fala, foca muito no clube, foca muito no time mesmo, mas o Praia tem uma questão família, tem a cidade de Uberlândia, já os outros, posso falar que não são mais focados no futsal, mas talvez não seja tanta responsabilidade que nem que é o Praia. Talvez, por exemplo, se você jogasse no time ali do Paraná, você não teria o entretenimento que você tem aqui, Sim. em questão de família. Então, o que pesou na sua vinda pro Praia? Cara, pesou, acho que isso daí mesmo, a estrutura não só pra mim, como pra minha família também, né? Na verdade, eu converso com o Del desde 2022, meu primeiro ano no Santo André. A gente jogou uma Copa Uniúbe aqui, que foi um quadrangular, foi Santo André, América Mineiro, Praia e Taubaté. E aí a gente foi campeão aqui, na Copa Uniúbe. Ganhamos do Taubaté o primeiro jogo, 3-0, 5-1 no América, e a final foi nós e Praia. O Praia tinha só empatado com o Taubaté e ganhado do América, a gente jogava pelo empate,
e a gente acabou ganhando 5-2 aqui. E depois disso, teve a Liga Nacional e eu sempre conversei com o Del. Só que sempre eu conversava com o Del no meio do ano, e aí chegava ali pro fim do ano eu renovava com o Santo André. Ele, pô, e aí? Eu falei, pô, renovei, cara. Aí ele, caramba, mano. Não, beleza. Aí eu falei assim, pô, eu sempre gostei bastante do Del, assim, só por ver ele no jogo, assim, às vezes ver o trabalho que ele fazia dentro ali do clube do Praia e tal. E eu sempre falando com ele. E esse ano deu certo, cara. Aí foi o que mais pesou, assim, de sempre ter conversado com ele, né? Tive proposta de outros times também, né? Do ano passado pra ir embora também. Só que eu quis vir pro Praia pelo fato de já ter conversado com ele uns 3 anos, né? Sempre ter falado pra ele, pô, um dia eu vou pra aí e tal. A gente sempre conversar, eu ver o projeto legal aqui também, o clube, como que é, né? A estrutura que a gente tem aqui, que eu acho que é... Se um dia eu ouvir um jogador falar assim, pô, mas no Praia não tem isso, eu acho que é mentira. Eu acho não, tenho certeza que é mentira, né? Cara, não tem como o pessoal reclamar da estrutura que o Praia dá aqui, não só pra gente, jogador, como pra nossa família, né? Então acho que foi isso que pesou mesmo, cara. Mas tipo, o carinho que eu tive pelo Del, assim, de conhecer ele desde 2022, sempre conversar com ele. E pela estrutura, pelo time, pelo projeto, né, pelos jogadores que estão aqui, pelo ano que eles fizeram também, ano passado, pela crescente que vem tendo o Praia, né, desde quando voltou para a Liga Nacional. Então acho que foi isso que pesou, né? Para a gente competir contra os grandes, a gente tem que estar nos grandes, né? Entre os grandes. Então acho que foi isso que pesou para mim vir para cá. E eu fiquei muito feliz, né? Na hora que eu vi a proposta. Teve outros times, porém eu aceitei aqui. Não me arrependo em momento nenhum, tô muito feliz e agora trabalhar muito pro ano que vem a gente conseguir buscar os títulos, né, que faltou esse ano pra gente. E Uberlândia também é uma cidade muito boa, cara. É assim, eu não andei muito aqui não, mas o não, pouquinho que eu já andei aqui, Sério, eu não gostei. teve tempo? Não, assim, é que eu não saio muito, né? É que eu não saio muito mesmo, mas o pouco que eu andei assim, eu conheci bastante coisa aqui, legal, bacana pra caramba. Não, cara, eu acho que assim, a gente fala pra todo mundo que assim, a gente tem vontade de sair, a gente tem vontade de conhecer o mundo, né? Mas, cara, aqui é uma cidade que tem uma prefeitura, né? Tem uns projetos esportivos aqui, assim, fenomenal, que é a Futel. Tem um Praia, que abraça o vôlei, ele tá abraçando o handball, o futsal. Sim. Uberlândia agora no campo virou SAF, né? Então, assim, a estrutura da cidade é muito boa. Não adianta a gente, assim, era pra gente estar competindo em uma das outras modalidades há muitos anos na elite, né? Só que se tudo der certo, quando comecei a conversar com o Bernardo, que assim que eu assumi a atlética dele, eu falei pra ele, falei assim, cara, a gente começou a conversar mais sobre os assuntos e falou, Uberlândia daqui a uns anos vai ser potência em tudo. Se depender, né, dos projetos, do que pretende, cara, a cidade, a gente abraça, pelo menos assim, né, que no meio esportivo, a gente abraça tudo. Então, assim, o futsal, desde pequeno, sempre, grande maioria, todo mundo sempre gostou. O campo, eu sempre fui assistir, até quando disputou o módulo 2 aqui, Uberlândia URT, Uberlândia sei o quê. Então, assim, eu acho que cada vez mais o Praia vai ser um exemplo, também por conta da cidade. Sim. Porque quanto mais jogador vê a estrutura, cara, eu fui lá apitar um jogo do Praia lá, cara, eu fiquei abismado. A estrutura que fizeram lá, nem sabia que isso era possível, né? Fizeram 3 andares de quadra. Que é aquilo, filho? Não existe prédio, né? não, cara. Um prédio de quadra. Tem até piscina. É que assim, é surreal. Você não vê, assim, você não vê isso em outros clubes. Não, eu nunca vi isso. Não, aqui é totalmente diferente. Que é um clube que você não vai ver nada igual, assim. Pode ir em qualquer outro time que vai ter por aí. É igual eu falo pra alguns meninos que me chamam aqui, né? Que às vezes pra ter interesse. Cara, aqui você vai ter preocupação só em render no dia a dia. Trabalhar, Você pode dormir tranquilo que tal dia vai estar na conta. Aqui eu falo que é diferente porque não vê só o lado atleta. Principalmente o Del vê o lado humano do atleta, sabe? Uhum. Então, tipo assim, por que o Luquinha não tá rendendo? Pô, às vezes ele tá com problema na casa dele. Então, Luquinha, você quer ir embora lá pra resolver seu problema? Vai lá, você precisa ficar 3, 4 dias? Vai lá. Eu já tive isso, cara. Minha avó ficou doente uma vez aí, o Del me liberou. Falou assim, se você quiser ficar uma semana na sua casa lá, que você não tá com a cabeça, pode ficar. 2023, se eu não me engano, acho que foi, a gente ficou 9 jogos sem ganhar. Uhum. Se você tá em qualquer outro clube, ele quer mandar embora, quer... Uma Aqui pressão, não. né? Aqui o Praia, tipo, procurava formas, tipo, de ver, pô, por que não tá ganhando? Não, vamos trazer, tipo, igual trouxeram o Oliveira lá pra dar as palestras, pra ajudar. Então não é aquela pressão assim que você vai, pô, não, o cara não tá rendendo, vamos mandar embora, trazer outro que
que tá tudo certo. Então, por isso que eu acho que aqui, acho não, né? Eu tenho certeza que é diferente da maioria dos outros clubes que tem aí. E o mais legal também é o ambiente ali dentro do clube, né? Você tem que trabalhar em um local que as pessoas te fazem bem, você agrega nas pessoas. A gente pode ver que a galera do Praia ele é muito resenha, pelo menos nas redes é onde a gente tem acesso. Eu sempre falo o nome dele, do fisioterapeuta, o Edinho. O Edinho. Ah, o Edinho. Ah, o Edinho cara, o Edinho é gosta, fera, o Edinho velho. gosta Ele é resenha da pra rede caramba. social. Eu sei quem é ele, Aquele mas cara é o nome dele me engraçado. confunde, mas Não, ele é muito é gente Edinho. boa. E joga bola também. Joga, Você já viu o Ed jogar? Né? Eu já vi. Eu vi só por vídeo, assim. Que mas isso, cara. os vídeos que ele posta ali. É Ele gol de gosta, tudo ele que é gosta. jeito. Ele se pênalti. arrisca a jogar o peladão ali com a Ele Ah, gente. joga ele aqui, brinca tá com a jogando gente, agora. peladão. O Edinho é muito fera, velho. Um abraço pro Edinho aí. O Edinho é da hora. Tem história ali gente na boa. UF também, né? Tem, cara, o Edinho, assim. Cara, eu vi ele jogar no campo. Ele é todo. Sim, desculpa, Ed, mas é todo manualzão, né? Ele é todo assim. Aí você vai ver ele jogar bola, você não dá nada, cara. Ah, o Edinho é engraçado. Eu vi ele jogar o futsal 19 e o campo. Que ele fez nas Olimpíadas ali, não existe, não. Você não dava nada pra ele chegar lá, sabe? Você É. chegava lá, aquela cara dele, rindo o tempo inteiro, destruiu o jogo. Fiquei isso, Edinho. Nossa Não, o senhora. Edinho é resenha, pô. Na liga que ele tomou o vermelho, eu rachei o bico. Falei assim, o que você tá arrumando? Falei assim, o que você tá arrumando? Fisioterapeuta tomando vermelho é brincadeira também. Dá, mas imagino que é o calor do jogo também, né? todo mundo Ele fica- vive. É, não, é é, isso que eu todo falo, é mundo. muito Ele uma veste a família ali. camisa, né? É, velho. Ah, quem tá ali o dia a dia com a gente, cara. O não tem Josemar como não viver. também, muito gente boa ali dentro. Sim, É, sim. pô. Não, ali todo mundo é. Ó, a gente faz gente da gente, né? É, vive o projeto, né, cara? Quem tá ali todos os dias vive o projeto, né? Porque você passa por momentos ruins, momentos bons, né? Então o pessoal vive isso daí, né? Quem tá ali. Então você até citou o Edinho sendo expulso. Pô, você vê ele brigando tipo assim, por uma falta que às vezes nem foi falta, mas ele tá vivendo, tá sentindo a emoção do jogo, né? Igual a gente tá dentro da quadra sente. Então isso aí é muito bacana, mano. Todo time tem isso. Acho que aqui não é diferente, é muito legal isso daí. Mais uma polêmica agora que lembrei da cabeça. Você está falando de viver o jogo, acho que ali dentro, vai me desculpar, mas acho que não tem ninguém que vive mais jogo com o Cabreúva, viu? O bicho teve um lance lá, acho que no jogo contra o Foz. Ele deu uma socadinha na cara do cara ali, que o juiz não deu nada. E não sei, aí é questão de opinião de futebol mesmo. Agora saindo do lado jornalístico mesmo. Parece que a arbitragem não pesa tanto nele, porque ele fala. E isso é bom pro time, acaba não. Ele Sim. vai ali e fala no pé do ouvido, mas se o outro do time adversário vai falar no pé do ouvido do árbitro, é amarelo. O Cabreúva fala do mas banco, o Gabriel fala tem que dentro da tomar quadra. cuidado, né? Tá batendo uns 40 aí. Eu acho que essa questão de falar assim é muito dos atletas que são mais renomados, assim, que a gente Sim. fala que tem mais moral, acaba tendo um pouquinho mais de liberdade pra falar com a arbitragem, né? Diferente de alguns que às vezes você vai conversar, o cara não quer nem saber, já dá o amarelo e vira as costas. Sim. Então, acho que, entre aspas, assim, é bom, né? Você ter esses atletas do nosso lado, que ele vai poder falar ali, poder encher o saco da arbitragem pra não deixar o jogo desgarrar também, de ficar, às vezes, tendenciando só pra um lado, né? E aquele jogo contra o Foz, ele falou também, viu? E o Fabinho foi muito esperto. Foi, Naquela pô. jogada ali, poxa. Pô. merece. Rapaz, ele foi esperto mesmo. Foi. Porque... Ali já tava quase já tava um olhando pro batendo outro. Eu falei, e desespero agora? já. Não, e rendeu a polêmica, não sei se você chegou a ver sobre a questão da arbitragem ali, questão da regra e tudo, nem eu lembro direito o que aconteceu. Ah, Acho que ele só lembrei. bateu o lateral, acho que tinha mais um É o, quadra. Que o o rapaz- atrapalhou, atleta que tava atrapalhou. no banco de reservas invadiu a quadra, a hora que o Fabinho foi bater e a bola bateu nele, né? E aí Opa. Hã? Acho que não foi muito bem, não, né? Foi. Foi, pô. que Ele foi- tava foi de que- colete. Ele tava de Não, colete. ele tava aí de o árbitro colete. foi cobrar Então, rápido. mas o vídeo que eu vi foi que realmente ele entrou pra atrapalhar a É, jogada. Sim, Vai ele entrou atrapalhar, pra tá. atrapalhar. Eu achei que tinha só Sim. desviado. Não, ele Não, entrou não, pra não. atrapalhar o lance. Sexta falta Aí igual. foi a sexta falta e Regra é regra. fazer o quê? Regra é regra. Aí, O Fabinho pô, lá no pé do ouvido, foi. já pegou a bola, colocou lá na marca e Aí falou, vai lá, Claudinho. Vai Já lá, era você, eu- já o desse. já tava definido no vestiário que se tivesse tiro livre seria eu, né? Aí olhei lá no cronômetro, 44 segundos, falei, nossa senhora. Mas vamos lá, né? Podia ser o herói ou o vilão. Aí nesse jogo, acabei sendo o herói. Deu bom. Coisas do futsal. Mas né? o bom de ter atleta experiente é isso mesmo. A gente fala do Cabreúva, mas o próprio Rodrigo, né? Pô. Assim, o Rodrigo é muito enjoado também. Tá? A gente vê os vídeos dele, faz vídeo, né? Criticando a arbitragem. Poxa. Mas assim,
é o que dá confiança e dá tranquilidade. Eu imagino dessa forma. Você vê uma pessoa igual o Cabreu, você vê o Rodrigo, você vê igual os meninos que estrearam agora. Vê, assim, tira a pressão toda deles, entendeu? Eu acho que é importante. Eu acho que, cara, a encheção de saco tem que ter mesmo. Acho que faz parte do esporte também. Ah, Porque se for, cara, se não for reclamado, vai ficar um jogo calado, né? Um jogo sem graça. sim, Você sim. tem que tentar. E outra, você tem que sempre tentar pelo seu. Sim. Se for lateral ou não, você vai querer que a bola ali seja pro seu time. Então, assim, tem que ser enjoado mesmo. Eu sou a favor de enjoado, porque eu também sou. Tem que ser enjoado Você tinha mesmo. que ter trabalhado com o Neto, então. Nossa, esse é enjoado, hein? É, Nossa senhora. Sério? Quê? Esse aí você podia fazer um gol de bicicleta que ele ia falar que dava pra você fazer de outro jeito. Mas é um cara assim que eu tenho um carinho enorme, assim, que me ajudou muito ali em 2020, não só dentro de quadra, como fora. Então, mandar um abraço pra ele aí, um abraço pra esse velho chato, mas é um cara que agregou muito na minha carreira e agrega até hoje, né? Ele tá ali pelas quadras agora, né, com o projeto dele, dando mais visibilidade pro futsal. Isso é bom, usando o nome dele para valorizar o futsal. E o próprio Praia em si tava lá na final do Mineiro. Acho que ele tá fazendo isso no vôlei, não sei se ele chegou a fazer no Campeonato Mineiro. Mas é um cara que pensa no futsal, pensa no esporte e pensa em também usar a imagem para promover as coisas, né? cara, eu sou muito fã do Neto. Sou muito fã do Neto. Acho que tudo. Que assim, eu acompanhei o futsal mesmo na época do Lenísio, do Vinícius, do Ari, do Falcão, do Neto. Então, assim, ver ele aqui, ele teve seus, né, seus problemas na vida, que acho que faz parte de cada um, suas provações, e ver por tudo que ele passou e ter conquistado tudo ainda, sabe? Acho que isso é muito gratificante para todos nós, tem como exemplo aqui da cidade. Então, assim, um abraço pro Neto também, sou muito fã dele, cara. O que ele deu, cara, o amor que eu tive pro futsal mesmo foi no Mundial de 2012, cara. Porra. Assim, que mundial, Que assim, legalzinho. fenômeno, cara. Fenômeno. Brabo, brabo. Bom de bola. E vocês aí no dia a dia, como é que é a rotina de vocês? Vocês vivem o futsal também? Fica assistindo ou só quer descansar? Porque a gente vê alguns caras que às vezes tá tão focado no trabalho que sai dali e não quer comentar, não quer falar, não quer viver mais. Mas eu lembro que o grupo de 2024 era bastante unido. Eu não pude muito acompanhar esse de 2025, que eu passei um tempo fora, mas 2024 os caras estavam em resenha. Pagode por aí. Boa fase, né? Os caras estão felizes da vida por aí. Quem verdade. gosta tem que aproveitar mesmo. Eu já sou mais caseiro, assim, né? Gosto de aproveitar mais com a minha filha, com a minha namorada ali, mas mesmo que a gente sai, acaba o treino ali, sempre tem um jogo ou outro pra assistir, né? E aí é onde a gente acaba evoluindo também, né? Estudando os adversários, pra poder chegar bem nos jogos. Mas eu prefiro mais ficar em casa ali com a família do que tá no pagode, nas baladas. Mas quem gosta tem que aproveitar mesmo, cada um é feliz do jeito que tem que ser. O cara é um ser humano também. Né? Lógico, acabou ali. Se o cara achar que tem que tomar a cerveja dele, vai tomar. Tiver aqui no pagode, tem que ir. Cada um com o seu jeito. Agora o Luquinha já falou que não conhece o Uberlândia de cima a baixo aí. Não, Não, eu sou mais caseiro também, né? Eu gosto mais de ficar com meus filhos ali. Geralmente eu tô acompanhando eles depois do treino ali. Pós-treino, meu filho treina ali no praia, minha filha faz vôlei, depois ela joga na escolinha New Sport ali, não sei se você conhece, do Thiaguinho ali. Neo Sport. Neo Sport, não sei se você conhece ali, o Thiaguinho, gente fina pra caramba, um abraço pra ele também. Cara, eu vou te falar, eu vivo muito o futsal, viu, cara? Eu sou um cara que assiste jogo direto, todo dia. E quando eu não tô assistindo, é meus filhos que tá. Então, a minha televisão é 24 horas no canal de LNF, Campeonato Paranaense, Paulista. Então eu gosto muito disso daí, né? Estudo bastante o adversário em casa ali, assistindo um jogo deles, um jogo anterior, né, cara? Então eu acho que eu vivo muito isso daí. É um negócio que eu gosto, que é meu. E quando eu não tô treinando, eu tô assistindo futsal, eu tô assistindo futebol. Mas eu tô sempre ali ligado no futsal. Então eu vivo isso daí de verdade. O legal é que isso acaba passando pra família também, né? Oh. A gente pode ver nos posts do Praia, muitos familiares comentam por ali. E no seu, acho que seu sobrinho comenta em todas. Meu sobrinho. Ele é seu fã número 1, cara. Meu sobrinho, Ele segue. Na verdade, é ele e mais 2, né, meu sobrinho. Só que 2 já desistiu. Novo, já desistiu. Ele não, ele segue firme. Então é assim, era ele e meu irmão quando eu tava em São Paulo, né, em Santo André. Ele ia muito no meu jogo, eu ia assistir ele na escolinha e tal, então ele segue bastante. Já tá seguindo o caminho, vamos ver, tá? Vai dar certo se Deus quiser. Ele joga campo e futsal. Não se decidiu qual é o melhor ainda. Teve um comentário dele, porque quando teve a apresentação do Praia lá, você tava,
E aí o Praia te apresentou no Instagram e eu lembro de um comentário dele falando assim, ó, agora o Praia será campeão da LNF. Contratou o melhor da liga. Fã do tio mesmo, tem que trazer ele pra ver Tem o que jogo ter dele. uns fãs assim, né? Pra Pra dar uma moral, né? Mas ele é sensacional, é um menino de ouro também, que eu torço muito por ele. Tô longe, né? Não acompanho ele ali igual acompanhava ao vivo, mas sempre assisto o jogo dele aqui, é um que vive também o futsal. E falando de resenha também, ano passado, pô, não tinha como não lembrar do Rabisco também, né? O bicho gostava de uma resenha. E pode jogar Kings League depois, né? Dos Impedidos, aí você ia ver os stories dele, só resenha. Não, o com Rabisco Toguro, é com todo gente mundo. finíssima. Gostava muito da resenha, foi pra Portugal, depois Kings League, aí do nada você olhava e tava lá nos Estados Unidos jogando no site. Mas ele é gente boa também, gostava muito da resenha. Ele vive. E se tratando de futsal brasileiro, o que vocês acham no geral? Porque a gente vê muitos atletas que vão fazer as carreiras fora, né? Acho que nem o Torres, quando ele saiu do Praia, acho que ele foi pra Rússia, Ucrânia, um negócio assim. Agora ele já Rússia. tá em outro time. A gente tem os casos dos dois que jogaram aqui o Uberlândia, né? O Bruno e o Yuri. Não sei se você chegou a jogar com eles. Não joguei, mas eu sei quem é. Estão lá no Emirados Árabes, se eu não estiver enganado. Isso, o Bruno tá lá, acho que o Yuri voltou, né? Tá no extra aqui em Uberlândia. Assim, acho que o Bruno continua, acho que continua até hoje lá. Sim, e vários casos, por exemplo, acho que o Daniel japonês jogou muito tempo lá fora também, se eu estiver enganado, e Sim. depois veio jogou no Iesco aqui. Claro, tem o Éder Lima, que o Azambuja é fã também, o russo. Jogou muito tempo lá fora. Vocês não tiveram a experiência ainda, mas o que vocês acham desses caras que largam aqui? Talvez seja por questão financeira e tudo, mas o nível do futsal lá fora em alguns países também é muito alto, a gente pode perceber. Não, com certeza, tem grandes ligas lá fora também. Eu acho que é muito questão de sonho, né? Que vai de cada um. Às vezes o cara tem o sonho de jogar na Europa e quando chega a proposta, às vezes o cara não vai pensar duas vezes, vai acabar indo. Mas eu acho que o principal é o lado financeiro, né? Acho que não tem como você comparar com o Brasil. A hora que se os times de fora quiser levar mesmo, ele, como a gente fala, vem com o caminhão de dinheiro e leva, e muito difícil a equipe do Brasil competir, a não ser que o cara queira realmente ficar igual, tipo, já aconteceu comigo de clubes de fora fazer uma proposta, mas eu queria ficar perto da minha filha, da minha família, acabei optando em não ir. Então acho que o cara acabar ficando é muito dessa parte aí, de ter outros motivos maiores, né, pra não ir, mas eu acho que a parte financeira é o que acaba mais pesando no final das contas. Teve até o próprio Gilvan, né? Temporada artilheira, no auge. Aí fiquei bravo que ele saiu quando eu vejo, mas aí eu vejo as fotinhas dele lá no mar, na água azulzinha. Eu falei, não, tá bom, pode ir, viu? Tô deixando o Uberlândia por um bem maior. E jogando, marcando gols também. Ele era fera, cara. Não, o Gilvan é gente boa demais também, um irmãozão que eu ganhei aqui no Praia. Mas ele foi seguir o sonho dele também e tá tudo certo. Muito difícil Praia conseguir segurar com os valores que falaram, né? Mas então é a opção dele, tá tudo certo, que ele seja feliz onde ele estiver. E aí, pra gente imaginar o cenário do ano que vem, os dois confirmados pro Praia 2026, como é que tá? Sim, eu tô confirmado. Vixe, será? Não, eu tô confirmado mais um ano aí. Em sexto bom. ano pelo Praia. Vai ser minha 7ª temporada aí. Muito, muito feliz de fazer parte desse projeto, né? De poder tá evoluindo junto com o projeto. E gostaria que você falasse também do alemão. Primeira vez que eu tive um contato com ele ali, cara, na beira do campo, ele era bravo. E aí o time às vezes fazia um negocinho errado, ele xingava, e depois conversando com ele, obviamente todo treinador pode ser assim, né, normal, o treinador tem que ser explosivo mesmo, chamar atenção e tudo, mas ele fala, cara, futsal não dá, a gente se estressa mesmo, até ganhando estressa, mas ele é um cara bem bacana no dia a dia, muito inteligente, muito bom de conversar, fala pra caramba, ele mesmo fala, vocês vão falar comigo, hoje eu vou falar, viu? Já teve entrevista que eu fui lá fazer com ele, ele ficou falando 15 minutos. Então, se ele já fala muito com a gente, imagina com vocês, atletas, né? Não, gente, ele pega bastante no pé, né? Mas tá certo, né? Ele quer a evolução de cada um ali, mas ele é bem estressado, assim, igual eu falo com alguns, ele é de lua, né? Tem dia que ele vai chegar, vai conversar com você, vai brincar, e tem dia que ele chega só, bom dia, vai, já tá bravo, dá o treino, acaba, já põe a mochilinha dele, bravo, vai embora, mas faz parte, é igual... Eu já tô trabalhando com ele desde 2021, né? Então, a partir do momento que você aprende a lidar com ele, fica
fica tudo mais fácil, né? Igual ele fala ali nas pressões, deixa o doido lá de fora com as É. loucuras dele e vocês concentram ali dentro da quadra. Às vezes a gente tem que dar um toque no Josi pra falar pra ele, ô Josi, acalma ele um pouquinho lá, porque ele tá passando ponto, às vezes tá enchendo o saco muito de alguns. E varia, né? Cada atleta tem seu perfil. Às vezes se der um grito mais alto com o Luquinha, às vezes ele vai sair do jogo. Tem outro que você precisa dar um grito pro cara, pô, entrar no jogo. né? Então, às vezes a gente tem que estar ali de fora, conversar com o pessoal da comissão pra dar uns toques nele, pra tá todo mundo concentrado ali na partida, né? E ele tem. Ali o trabalho dele é muito difícil, né, cara? Porque ele tem que acertar a peça certa, no quarteto certo ali, chegar no jogo, trocar uma peça ali, que ele acha que pode ser uma peça de confiança dele, só que ele tem que tirar no momento do jogo ali. Então é por isso que ele fica assim. Ele mesmo fala, né, Claudinho? É. Deixa o doido lá, joga vocês, se ajuda vocês, deixa o doido gritando. E aí você erra um passe, você olha pra ele já tá lá batendo o braço e você fala, caramba, mano, não é possível não, mano. Aí você acerta 2 passes, você olha pra ele tá lá assim, ó, não fala, aí você fala assim, não é possível não. Mas é um cara que vive o futsal, né, vive o esporte. Eu acho que é um cara que trabalha bastante, cobra a gente bastante pra ter resultado, né, porque o trabalho dele precisa de resultado também. É um cara sensacional e não tenho o que falar muito dele não, é um cara sem palavras. Já aprendeu muito com ele também, a Zambuja ali nas táticas e tudo. Não, cara, sou fã demais dele. Não entendeu, não. Esse dia pra trás, não, esse dia não, no início do ano, eu mandei mensagem pra ele no Instagram, pensei, nunca vai me responder, né? Pensei, vou mandar aqui, né? Eu mando mensagem pros caras mesmo. Aí passou, tipo assim, uns 8 meses, ele me respondeu. Falou assim, me desculpa, corrida, isso aqui, não, fica à vontade, eu nunca pensei que você ia me responder, não, vou ficar tranquilo. Cara, mas eu sou muito fã, até cheguei a mandar mensagem, falei assim, deixa eu ficar com você uma semaninha aí pra aprender algumas coisas, né, pra evoluir e tal, porque os caras são muito fã dele mesmo, de verdade. Aí, só que demorou 9 meses pra me responder. Aí já Vai começar ano que vem, então. Aí tem que mandar mensagem de novo pra ver. Mas cara, eu sou muito fã, eu gosto, cara, que, tipo assim, ele não é um técnico... a gente pode dizer que não é um técnico omisso, né? Ele enfrenta, ele não tem medo, ele vai pra cima. Ele, claro, todo técnico, igual o Luquinha comentou, que tem a sua cartinha, né? Preferida, não adianta. Sim. Cada técnico de tem. confiança, né? Cada um tem. Apesar de. Até eu tinha. Com os doentes lá. Até eu tinha, então, tipo assim, vai muito do treinador. Eu espero muito um dia poder ficar com ele uma semana lá pra aprender bastante. Ixi, você vai aprender, hein? Porque o Vai bicho aprender. gosta daquela pranchetinha lá. E gosta, Se né? você entrar com ele na onda, você vai ficar lá um dia com ele, na pranchetinha, ele te mostrando tudo ali. E ele é um cara muito inteligente também, né? Ele É. consegue passar, porque não basta o cara ter uma inteligência, um conhecimento, mas ele tem que saber passar isso pros atletas. Aí quando você Sim. falou da pranchetinha, já me veio 1 milhão de vídeos dele aqui, É. ele mostrando a pranchetinha, falando isso. Ele é muito tático, né, cara? Muito tático. Muito tático, assim. Eu acho a linha de raciocínio dele muito rápida, cara. Porque, por exemplo, no pedido de tempo ali, ele fala coisa muito, muito simples, muito básica. Não, coisa boa que- leitura de jogo ele tem também. É, a boa ali, leitura assim. dele. Ele fala muito, né? Às vezes de até ver a gente que tá ali jogando, assim, ele pede um tempo, ele fala assim, pô, meu, a defesa tá, no escanteio ali tá individual, e a gente, né, ali no Uhum. jogo, você quer bater rápido, quer chamar a jogada, tudo, e depois você para pra olhar assim, assistindo o jogo, e fala, puta, mano, ele conseguiu identificar isso e a gente ali na hora, né, então ele é muito tático, ele tem uma boa leitura de jogo, então, cara, ajuda muito a gente ali. Uhum. É, o Até raciocínio dele gritando. é muito rápido, ele é muito do que ele fala, né? Ver o que o jogo tá pedindo. Igual o Luquinha falou, às vezes a gente não consegue enxergar na hora ali, mas ele já viu. É igual você citou o gol lá de goleiro Uhum. linha, e parece que foi que já tinha visto a jogada muito É. tempo antes e a gente. E falar, chuta pra fora, né? É, Tipo Ah, assim, e né? parece que, tipo assim, que foi ensaiado, né? Treinaram a semana inteira isso. Não, cara, só teve ali 1 minuto e meio, 2 minutos, montou, próxima bola, toma, gol. Falei, caralho. Né, ele briga muito pelo jogo organizado também, né? tipo, de não ficar essa loucura de cada um faz o que quer. É, Porque aí deixa- foge muito, né? Porque aí você Uhum. acaba que você não tem o controle do que tá acontecendo, Vira um né? rachão, né? É, então tá. Aí esquece, depois que vira rachão, esquece. e aquela jogada característica do Praia, né? O Cabreúva pifar por cima lá pra alguém, fazer a casquinha, a segunda trava, que ela é muito treinada, né? Porque não é possível. O Praia cansou Cabreúva. de fazer Ah, gol. do que? Do goleiro? Aquele cava pro Betinho dá pra Ah, trás, sim, gol de sim. Fabinho. Cara, É. o Praia faz ela, tipo... Ah, essa daí eles têm o tempo certo. Não, Ixi. junto os três, eu brinco que no quarteto ali eu só aparecia na hora de comemorar, porque a Ah. bola era no pé do carro, cavava lá pro Betinho, Fabão Betinho fazia pra o gol. trás, gol do Fabão. Eu só na hora Mano, de abraçar. Foram muito Mas- gols desse jeito. Fala, Foi. caraca. Mas eu- E os times ficavam bravos, né?
Pô, esse jogo aí que não sei o quê. Eu falei, você fica bravo jogando 40 minutos, hein, que é a semana toda, o semana treino inteira todo, tem que correr. correndo atrás dessa bola aí. E ele faz, e o Gabriel lança o Betinho e fala assim, não pula não. E você pula tenta não, pular que pra não vai cortar e a cortar. bola toma, aí gol. A bola vai na medida. Não, Você é, tá de Não, trás, eles não têm vai o tempo sair certo, nada, eles mas têm o vai, tempo cara. certo, o posicionamento correto e dá certo. É por isso que eu acho muito da hora o profissional, cara. É outro nível, Outro né? nível, Tá cara. atrás. Não, com certeza. Acho que eu tô um pouco atrás aí. Não, mas vai ficar uma semaninha com o alemão lá, vai. Vai, dar pra vai. melhorar. E se tratando de goleirinho, acho que os dois do Praia que eu me lembro, o Betinho já se arriscou e você também acho que já vestiu o azulzinho ali de goleiro linha. Já, geralmente, sou eu que uso ali a de goleiro linha, né? Quando tá do meu lado, e geralmente é o Betinho que usava. Mas ali é foda, igual vocês citaram ali, né? Do Russo, né? Que não trocou, foi igual o tomate de Campo decisão Mourão ali, ali né? também. Eu pensei em trocar, não troquei, aí deu tempo de correr pro gol, acabei Foi defendendo. defendendo, mas ali também você tem que estar muito atento, né? Que às vezes a bola sai, já tem que dar o pique, tem que pensar se dá tempo de trocar ou não. Tomar decisão aí, né? Tomada de decisão tem que ser bem rápido. Voltando pro campo de novo, é o que diferencia, né? No campo você tem que ter tempo pra pensar, você tem um tempo agora no Sim. futsal, não, cara. Sempre você tem que pensar 2, 3 jogadas pra frente. É, Que a partir do momento que você, ainda mais no goleiro linha, que o raciocínio tem que ser mais rápido ainda. Você pisou na bola, você demorou, acabou, filho. Os caras vão te engolir ali, vai fazer Sim. o gol e pronto, você vai ficar com cara de trouxa ali, ó. E a questão é que você tem que arriscar também, né? Porque geralmente você tá goleirinho, você tá perdendo o jogo, né? É. Aí você tem que arriscar, mas arriscar consciente, porque Não tem medo de não errar tem também. goleiro, Então você tem que estar muito bem treinado ali pra executar o que tá combinado, né? Tipo, é que assim, goleiro linha eu tenho a impressão que quando você hesita, você erra. Mesmo se você for pra forçar um passe ou não. Se você for convicto que vai, e vai. tranquilo. Agora, se você finge que não vai, não, essa aí daqui, aí o próximo passo é aquele passe que vai mascado, aí você já destabiliza tudo que você vai fazer na próxima jogada. É, igual aquilo que eu te falei do pênalti, né? Às vezes você vê o goleiro vai lá e você meio que hesita, pô, será que eu vou bater desse jeito ou não? É onde que eu acho que a chance de errar é muito grande. Uhum. Coisas que o futsal proporciona e além de ser muito intenso, ele é bonito também, né? Claudinho já viralizou aí umas pisadas que ele dá, umas canetas, mas o Luquinhas isso tem aí. uns 3 vídeos ali que eu não sei se você já chegou a ver pelo Santo André, acho que no mesmo jogo, não sei se você meteu 3 chapéus no mesmo jogo, Foi 2. e aí o último, mano, o cara vem seco, ele dá um tapa por cima assim, e o cara quando vai voltar pra marcação, ele dá uma roladinha pra trás, dá uma caneta no cara. Não pede pra sair, não? Não, ele não pede, não. Isso aí é Esse aí viralizou, esse aí viralizou. Aí é Mas cruel, esse daí foi na Liga Nacional, que foi 2 chapéus, foi com o Tubarão. Né, eu dei 2 chapéus seguidos, nenhum, e depois eu dei um no outro cara lá também. Mas esse chapéu aí era uma jogada nossa, não uma jogada que era o chapéu, né? Mas era uma jogada nossa da gente sempre estar andando na linha ali e recebendo essa bola forte, né? Então a gente sempre correndo pra frente, o marcador meio que andando pra trás. Quando a bola tá vindo, ele quer vir já pra roubar, então eu consegui improvisar no chapéu, Recurso, assim, né? Recurso. Mas ano passado dava certo. Esse ano eu tentei umas 3 vezes, não consegui, não. Mas a caneta no cara não precisava também. Ah, né? caneta, aquele ali viralizou. Acho que viralizou mais pela narração do rapaz que postou lá o vídeo, mas ali deu bom, foi bom. Aí o treinador falou assim, eu fazia muito isso daí. Eu falei, mas você fazia o quê? O chapéu ou o cara que tomou? Aí ele falava, não, o chapéu. Lógico, vai falar que é o cara que tomou. Mas viralizou esse vídeo aí. E um outro fator também, esqueci de falar com vocês sobre o alemão, é que tá na família do cara também, né? O irmão dele jogou, tá em crescente como treinador, pode pintar em alguns times grandes aí, alguns projetos, oportunidades, principalmente que agora a liga deve virar 2 divisões lá, né? Então eles devem abrir os olhos pro extra, assim, enxergar outros potenciais, outros treinadores, então... Eu acho que o time dele já foi até convidado pra ir pra... do Santa Rosa, né? Sim, pra O liga. time do irmão do alemão já foi convidado. Eu não sei se eles foi vão... pra lá? Acho que Foi, o Vicenço foi pra lá. Eu treinava com ele também. É que o Keké é empresário do Vicenço também, né? Se eu não estiver enganado, é. Ele é empresário do Vicenço também. Não, jogou demais também, que né? É. Agora tá no caminho de treinador e convivendo com o alemão também ali, eles devem trocar muitas ideias. O estilo sobre de isso. jogo é o mesmo dos dois. Vai evoluir bastante também. E o alemão sempre acompanhando o irmão dele, né? A gente vê lá dos stories do nada. Parabéns pela É. conquista. E o cara só ganha também, né? Parabéns pelo título, Copa não sei o quê. Parabéns pela vitória. Caraca, o cara tá farmando o troféu lá.
O alemão dele lá. acompanha bastante, ele vive acompanha. isso aí também, né? Não é só o irmão dele, assim. Ele, às vezes ele chega no treino lá, ele tá sentado assistindo o jogo do Kairat, Ele da chega lá, Espanha. Só olha que o El Pozo fez essa jogada. É, aqui, isso mesmo. Vamos ver o que dá pra fazer. Então Ele vive é um cara bastante. que vive isso, que eu acho que se bobear 24 horas por dia, ele Ah. tá vivendo futsal. Tá vendo? Você já tá É. aprendendo com eles como é que um treinador tem que ser. Nossa, né? 24 Bicho, horas, acho que eu fico doido, hein? Nossa. É um momento de lazer, né? É, Nossa senhora, eu fico tem doido. que ter, né? Senão. Tem umas jogadinhas aí. Qual que era a nossa principal? Vamos ver se o Praia faz. Cara, fazer o quadrado do campo, né? Do futsal, né? Que é o escanteio, abre na linha do meio de campo, dá o passe, atravessa, do lado oposto da quadra, faz a Espanha, bola Ah. cortada pro meio, bate cruzada. Só que assim, Na Espanha. Não, Não cara, quer bola. a dificuldade no futsal tá. Vocês já devem ter passado isso, nisso falou, fizeram base e tudo. A comunicação dentro da quadra é um absurdo, né? No É, o futsal tem que ter. entrosamento. O né? nosso lá era três tipos de jogada, mas aí os caras não sabiam qual chamar. Tinha uma que chamava Sofia, outra que chamava Uberaba, aí um chamava outra coisa que fazia a outra e se embolava, tocava em um só pra ele decidir. Cara, é difícil. entrar na cabeça Improvisava, desse né? negócio. cara, a gente fez um gol uma vez que assim, eu adaptei numa jogada de lateral que era de história. Essa foi boa. Que eu adaptei uma jogada de lateral, eu inventei, tirei da minha cabeça, e na mesma jogada tinha 3 variações dela. A gente fez o gol, só que assim, não era variação minha. Ele inventou, ele tirou na cabeça dele e saiu o gol. Eu falei, aí os caras perguntou, você que treinou isso aí, é Zambuja? Eu falei, não. Isso aí, os Isso aí caras foi improviso. Isso aí foi improviso total. Improviso. Mas o improviso no futsal tem que ter, né? Ah, não, Tem tem que que ter, ter, cara. né? Eu sou muito fã do individual, cara. O individual que eu acho mais bonito é a minha canela ali. A gente tomou um gol de minha canela ali no Oh. último jogo, né, cara? Eu acho que foi o Hernandes, o Luiz Fernando, não sei, foi dar o bote, o cara deu a minha canela, tocou atrás do É. goleiro Linho, gol. Ah, foi do Campo Mourão. No Campo Mourão, Campo no Mourão. goleiro. Cara, eu sou muito fã do individual. Eu sempre falo pros meninos, até na escolinha, eu falo também pros meninos da Humanas aqui, que, cara, se você tiver a oportunidade de levar num contra um, passou do meio ali, não precisa ter medo de jogar. Lógico que se meu fixo não tiver na cobertura, eu vou ficar muito bravo. É, Mas assim, sabe por quê? Porque se você fica muito robotizado. E se fica muito robotizado, fica um jogo. Fica um jogo chato. Porque na hora de quebrar a linha, quebrar uma marcação, é o drible. sim. Coisa que assim, que a gente vai perdendo, a gente foi perdendo um pouco dessa cultura nossa, né? Principalmente na geração que tá vindo. Então, assim, fica com medo de errar, fica com medo de driblar. Fala, cara, só erra quem vai tentar. Se você vai dar uma lambreta, vai dar uma meia canela, vai dar uma caneta, cara, dar um elástico, mérito total seu. Não precisa ter medo. É. Vou reclamar do quê? E a gente tá aqui com um ala e um fixo ala, né? Os caras gostam de O desse Brinco, individual. É. sou o Severino, né? Precisou, eu tô lá. Mas é importante é estar sempre ajudando ali. Mas essa questão do individual aí, o Luquinha, bem melhor que eu, pode falar melhor. Não, é. O individual resolve bastante jogo, né, cara? Só que assim, a gente tem um combinado, né, ali, todo mundo ali, né, de, pô, o combinado é esse, faz jogada tal, não sei o quê, anda assim na linha, ou volta, né, acha pivô. É o combinado. E assim, virou um improviso individual hoje, né? Uhum. Virou mais um improviso. Então, às vezes o jogo tá enroscado, não tá entrando o que tá combinado, aí você improvisa e acaba dando certo, acaba dando errado também. E isso daí vai muito da confiança do jogador também, né? A confiança que ele recebe dos companheiros de quadro, do treinador, né? Se você tiver uma confiança, você vai driblar mais leve. Agora, se você não tiver, você já vai com medo de errar e acaba errando. Isso daí pode custar um jogo, né? Custar um campeonato. De repente você tá ali, dribla de último, perde a bola, toma o gol e não consegue reverter, não consegue empatar e acaba eliminando o time. Então isso daí eu acho que é mais um improviso, hoje em dia virou mais um improviso, porque o jogo é muito tático, né? E assim, como a gente estuda a equipe adversária, eles estudam, sabem quem é o cara que faz individual, o cara que anda, o cara que acha pivô, o cara que faz um bom goleiro linha. Então isso tudo é estudado, né? Então eu acho que se o cara que é habilidoso e consegue o 1 para 1 bom ali, tiver a confiança, ele consegue fazer. E pode mudar o jogo, né? E no futsal a gente tem em várias situações do campo ali, 1x1, principalmente na faixa lateral e tudo. Qual que foi o cara assim que vocês enfrentaram que falaram, caralho, hoje tá difícil passar desse cara, não tá indo nada no individual aqui, tô tendo que pegar a bola e voltar. De passar assim? Pô, eu vou te falar que ano passado eu enfrentei o Praia umas 3 vezes. E o Rude, meu Deus do céu, cara. De marca demais. Pô,
Nossa Cara, senhora, ele é Ele é chato. alto. Eu forte. falei assim, não tem como passar desse cara, não. Ele parece um robô. E era o meu quarteto contra o dele. Eu falei, cara. Será que eu não vou Eu pegar falei, o Claudinho pra ter uma não, eu faixa? falei, não. E outra, eu falei, pô. Eu até brincava com o Israel, que às vezes o Israel caía com ele. Aí o Israel, troca. Eu falei, não, agora fica um pouquinho com ele aí. Né, pra me ver se eu pego outro aqui, pra ir pro individual, né? Mas foi um cara que foi muito difícil, assim, que eu enfrentei, assim, de marcação, assim. Ele é muito bom na marcação, muito forte, né, fisicamente. Então, acho que foi o cara mais difícil que eu enfrentei, assim. Cara, eu acho que foi o Neto e o Rafa. O Rafa, não sei se vocês conhecem, ele jogou aqui no Praia, agora ele tá na Rússia. Cara, que menino chato, cara. Sério, mesmo. E ele é grande assim. Você achava que já tinha passado, ele já vinha, dava aqueles botes assim, saía atropelando todo mundo. E, cara, pra mim, eu acho que ele foi o mais chato, assim, foi o Rafa. Mas contra ele ou no mesmo time ali, você fala? No mesmo time, de treinar contra, assim, cara, é muito, muito difícil passar dele. Mas e contra aí da liga já teve grandes nomes, você já enfrentou também. Contra? Cara, um que, quando eu joguei contra, se eu não tiver enganado, foi ano passado, foi o Selbach. Esse aí, Cara do Campo chato Mourão, também, né? é. Esse aí É chego. chato. E joga muito também. Joga muito também. O cara incomodava muito ali. Ah, futsal, geralmente, se o cara é mais forte, assim, é bem difícil você passar, que nem você falou do Rude, ele é alto, forte, ele corre, ele é muito inteligente também, dá pra ver, ele Inteligente, estuda muito jogos, Sim, pós-jogo, sim. então é complicado. Faltam uns caras desse Não. ano pra gente também. Ah, faltou muito cara ali, assim, né? Faltou muito. Botar o Lukaku lá pra marcar ou não? Cara do céu, nossa. Cara, tem um pivô lá no meu time lá que assim. Vocês já viram o Luizão da Várzea? Sim, pô. É do tamanho dele, a gente Tamanho lembra. É. dele. Só que assim, ele é muito fofo, velho. Ele é muito fofo, tipo assim, ele é alto, ele é ambidestro, só que ele é fofo, tipo assim, não... Não disputa, não... não, tipo assim, eu falo pra ele, abre os braços, mano, ele é muito Sim. grande, ele é muito grande. Eu falei assim, abre os braços, e acabou, cara. Na universitário, ninguém vai tirar, mano, ele é muito grande. Ele era Lukaku. Então, tipo assim, aí ele... E não tinha assim, não, Lukaku, vai que eu brigo com você. Não dá nem pra brigar Dá com nem ele, pra tão brigar com bonzinho que ele é. então, né? Sim. Fofo é fofo. Nosso futsal de cada dia tem caras habilidosos, tanto pra marcar quanto pra atacar, mas agora em questão de habilidade mesmo, eu fico ali talvez com o Russo, de ver ao vivo, assim, um dos caras mais lisos que eu já vi ali. Russo é muito habilidoso. Russo é... De ver ao vivo, mas Torres também, cara. Ele arrumava uns espaços ali na lateral e falava, caramba, apesar dele ser muito forte com a esquerda, ele já meteu uns gols de direita. Já, É. o Torres ajudava bastante a gente, principalmente pra mim ali. Ele, o Andrezinho, baixava muito a defesa, depois eu só vinha chutando de O fora. Andrezinho também gosta de uma pisada, viu? Gosta. É, Ele gosta. Andrezinho ele gosta. ali. Ele na época de Corinthians jogava muito. Outro cara que me lembra muito o Rude, não sei se vocês vão concordar, mas o Bazinho também, em questão de entrega dentro da quadra, corre pra caramba. É. O Bazinho é o motorzinho, viu? Eu achava ele doido, teve jogo lá que ele tentou virar voleio, bicicleta dentro da Virou quadra. um vôlei lá, bateu a cabeça. Foi esse jogo aí mesmo, cara doido, velho. E assim, o Wolverine Nem saiu. lembrava o que tava acontecendo depois. É, não. Tem uns caras que são importantes taticamente, o treinador gosta. Talvez ele não seja tão habilidoso contra o outro em questão de 1 para 1, mas no quesito marcação, no quesito entrega, talvez ele. Não é que ele tenha mais força de vontade, mas é da característica do cara mesmo. Correr mais, marcar mais, ter mais físico, que todo time precisa desses caras. O Praia tinha um também, Ribeirão, entrava em muitos jogos. Ribeirão. O Esse alemão aí falava era- que ele era o coringa do time ali, fazia tudo que ele precisava. E o Ribeirão gostava de dar uma chegadinha, viu? É. Mas ali nos treinos, então, ali gostava. Mas é igual a gente fala, né? É que monta um grupo competitivo, né? Características diferentes. Não adianta eu ter 12 caras que vai driblar e não ter ninguém pra marcar. Então, acho que na hora de que a comissão ali monta o elenco, eles pensam em cada detalhe assim e tá conseguindo montar times competitivos. O Ribeirão, se eu não me engano, ele ganhou a Liberta. Foi ele que ganhou a Liberta? Ele ganhou a Libertadores. Tava no Penharol. Penharol. Agora ele tá lá no Riga, da Letônia, eu acho que é, se eu não estiver enganado. É. E antes, ele tinha ido pra qual time depois que ele saiu do Praia? Eu lembro que ele não, pro foi Sul, pra né? algum da Ele LNF. foi pro Ele Sul, foi pro Sul. é. Ele foi emprestado Na ao time do Lagoa, Sul Lagoa? pro Penharol. Lagoa. Ele Foi foi pro lá, Lagoa. Lagoa. Foi pro Não, ele Lagoa, tava. Ele só foi emprestado pra jogar a a Libertadores. Libertadores. Ganhou a Liberta, hein? Ganhou a Agora, Liberta e- Pouca moral o cara, né? Uhum. E ganhou do Magnus, né? É, Ganhou de um Magnus. ganhou do Magnus. Enfrentar o Magnus lá, como é que é, velho? Ah, é sempre difícil, cara. Eu enfrentei muito, porque eu jogava o Paulista, Aham, né? Era principalmente. Paulista, Liga Nacional, então eu enfrentei muito. É muito difícil jogar contra eles, né? Sempre montando time competitivo, mantendo uma base boa deles que eles sempre têm lá.
É muito difícil jogar contra eles. Não só lá dentro da Arena Sorocaba, como em qualquer outro ginásio. Muito difícil de enfrentar eles. Acho que é um dos melhores times do Brasil, né? Sempre tá ali brigando por título. Né? Então é muito difícil de enfrentar eles. Eles são uma pedra no sapato do Praia. Nossa. Não, Tirou esse a ano gente em aqui. 2021 na Liga. Ganhou a Supercopa. final que vocês tiraram E do tirou Jaraguá. nós esse ano da Copa Na do Copa Brasil. do Brasil. Ano passado ali no espírito de torcedor, eu vim grandão. A gente teve um jogo, fala a gente que já tava ali como praia, né? Não tava podendo ter imprensa, então eu fui como torcida. Acho que foi 5x1 ou 5x2 em Foi. cima do Magnus. Eu Aham. falei, próximo jogo, Joinville. Aí, já tava planejando zoar a Drica lá no sul, né? O Joinville mete 5 na gente aqui. O Éder Lima brocando. Caraca, os caras de lá são fortes demais, velho. São times bem competitivos. Na É. Liga toda, né? É sempre jogos muito difíceis, né? Igual a gente pegou o Blumenau, tava em último, se eu não estiver enganado. tinha a gente ganhado nenhuma ganhou rodada. faltando 1 segundo. É. Então são sempre jogos bem E tava perdendo complicados. 2x0, né? O Tava jogo perdendo inteiro. 2x0. Outro que já foi uma pedra no sapato do Praia também, o Pato, né? O Pato já eliminou, acho que nas quartas já tirou o Praia Tirou a gente nas oitavas da Liga e se eu não estiver enganado, nas quartas da Copa do Brasil. E eu tenho um amigo que mora lá no Paraná. E aí eu ficava zoando praia em crescente. Eu falava, não, vamos tirar esse patinho de vocês aí, deixa trombar no caminho. E esse ano tava na chave os dois, eu mandei pra ele. Eu falei, agora, você me espera aí. Não deu o enfrentamento dos dois, mas o ginásio deles lá também é outro nível. É bom. É. Aí a gente teve a Novo oportunidade de ganhar a Taça Brasil lá dentro, né? Pois Então, é. em E 2023. Cheia. Foi bom demais. A torcida do Pato é fanática, cara. Tem uns ginásios ali, cara, que tipo assim, parece ter umas estruturas atrás do gol, assim. Os caras ficam um caldeirão. O do Atlântico é assim. O do Pato agora eles fizeram um novo ginásio lá, muito Sim. bonito também. O Falta Cascavel também. Cascavel ali, Cascavel, cara, casca grossa. Jaraguá é gostoso de jogar. É Jaraguá, a torcida lá gosta. Joinville, A galera do sul que a gente sempre vai falar, né? O Paraná e o sul ali. Então, É. Santo André também é chato de jogar. Santo André, lotado depois ali que a torcida. Aí vai mudou o pro pessoal, a Noemi torcida ali, do Extra também vai Vai, ali. Enche bastante o saco, mas, igual eu falo, é uma pressão boa, né? Prefiro jogar num ginásio lotado do que ter meia dúzia de gente ali. Uhum. E o legal que a gente tava falando de Uberlândia é que a torcida do time do Uberlândia abraçou o Praia também, né? Nos jogos decisivos, desde o ano passado, com as arquibancadas móveis que colocaram ali, a galera levando a bateria e tudo. A gente pode. Não fica igual o ginásio que caiu, mas tá ali bem próximo do time. Foi algo que eu até falei com o Alemão, falei com o Del, e que a torcida pedia, não, vamos mandar os jogos no Sabiazinho e tudo. O Alemão falou, não, se tiver que jogar lá, a gente vai jogar. Mas aí parece que a justificativa foi pra criar um caldeirão, e acaba que os torcedores ficam mais perto ali da quadra, né? Não, sim, foi muito bom, né? A torcida, cada ano que passa, vem abraçando mais o projeto futsal do Praia, né? E ano passado isso aí ficou visível, cara. Eu desde 2020, eu nunca tinha visto o Praia daquele jeito para um jogo de futsal. E isso aí é muito bom. E ali virou um caldeirão, né? Igual o Alemão falou, fica muita gente ali na grade, ali perto, enchendo o saco. Então, a gente tá Ajuda, né? gostando, ajuda bastante. A gente tá gostando muito de jogar ali no G3. Agora uma última polêmicazinha, sem ressentimentos contra o Campo Mourão, já se acertaram fora das quadras, como é que ficou depois daquele jogo ali? Não, tá tranquilo. Acabou o jogo ali, já foi ali no calor do momento, né? A gente tava com os ânimos um pouco exaltados, acabou acontecendo a situação ali. E lógico que a gente vai defender sempre o nosso. A gente não concordou com a falta de respeito. Em nenhum momento a briga foi por conta de ter sido eliminado, foi pela situação que aconteceu ali, que todo mundo já sabe. Mas isso aí já ficou pra trás, porque essa questão de briga é ruim pra modalidade, né? Uhum. Ninguém vai falar que o Campo Mourão passou, essas coisas, vai lembrar é da briga. Aí você entra no Instagram, tá todo mundo colocando sobre a briga. Então isso aí é ruim pra nossa modalidade. Infelizmente aconteceu, né? Tomara que não aconteça novamente, mas já ficou pra trás isso aí. E o mais legal é que a questão do futsal é que talvez não tenha tanta rivalidade que nem o futebol. Claro, tem entre os times, mas eu falo em questão dos jogadores, eles são muito unidos. Por exemplo, você jogou com um cara ali, ele tá no outro time rival, por exemplo, sei lá, tá no Minas, você tá lá sempre comentando nos posts dele, apoiando. Sim. O Capita tá sempre comentando no post dos caras que já jogou, incentivando a galera. Então os caras não levam a rivalidade de dentro da quadra pra fora. Não, a galera parece que é mais unida em prol da valorização do futsal mesmo.
Não, sim, ali é cada um defendendo o seu, né? Não adianta quando tá dentro da quadra, mas quando acaba é igual eu falo, fica tudo ali dentro da quadra. Eu tenho amigo no Minas, tenho amigo no Campo Mourão, igual, pô, o Caduzinho. A gente foi eliminado pro Campo Mourão, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz de ver ele que ele poder ter a oportunidade de jogar uma semifinal de Liga Nacional com 18 anos. Uhum. Então, tipo, por mais que o cara é meu adversário dentro de quadra, mas fora a gente também acaba torcendo um pelo outro, independente dos resultados. E outra que esse ano você pode estar aqui, ano que vem você pode estar em um outro time defendendo a mesma camisa que ele, né? Então eu acho que essa rivalidade ali é mais do jogo mesmo, né? Até o Rodrigo fala muito isso, o Rodrigo Capita, de vender o jogo ali, né? Na hora você tá jogando, você quer ganhar, o outro quer ganhar, tem uma discussão ali, mas depois do apito final morre ali e a amizade é a mesma. E a final da Liga esse ano? Dá o quê? Jaraguá ou Corinthians? Nossa, cara, vai ser dois grandes jogos, né? Eu também acho. Mas eu acho que talvez o Jaraguá, por decidir em casa, eu acho que tem uma vantagemzinha assim de, sei lá, uns 55-45. Eu concordo também. O Corinthians tá fazendo, não fez um ano tão bom ali na primeira fase, né? Mas chegou agora nos mata-mata. Quando o Corinthians chega é sempre forte, sempre favorito ao título, Uhum. né? Ele provou isso aí quando ganhou do Erechim, acho que em 2022, né? Não fez uma primeira fase e depois foi tirando os grandes, tirou o Jack, né? Ganhou do próprio Erechim na final, jogando, decidiram fora. Então acho que quando chega assim, o Davis também é o último ano dele, né? Pode ser que tenha um negócio a mais ali, uma vontade a mais da rapaziada para levantar o caneco para ele. Então acho que vai ser um jogo bom, mas eu acho que o Jaraguá é favorito por decidir em casa. E questão de Corinthians, a gente não precisa nem falar da questão da torcida, né? A gente É. associa muito ao campo, mas do futsal os caras abraçam também, é festa, é sinalizador. Eu já bota assisti aqui jogo lá, eu já assisti jogo do Corinthians na época que eu nem jogava a Liga Nacional. Eu assisti uma semifinal do Corinthians, foi Corinthians e acho que Marechal, que foi eliminado na semi lá, faltando segundos lá. Aquele ginásio lá não cabia mais ninguém. A É. polícia teve que fechar lá, porque tava lotado. Né? E eu acho que hoje é o primeiro jogo, não vai ser diferente, cara. Vai tá cheio, porque a torcida tá abraçando a modalidade novamente, né? Porque tinha dado uma afastada. Agora eles estão abraçando novamente o futsal e esses últimos jogos deles aí, eles já encheram. Agora com a final ali, um jogo bom ainda contra o Jaraguá. Não, ali é sensacional. Tive a oportunidade de jogar uma final lá dentro de Sub-20 contra o Corinthians. A torcida ali é diferente. É. Mas aquela época também não dava, não. Era ali no Arthur Rocha. Ave Maria. Não tinha como não. E é legal, o jogo é hoje, 7 horas, mas o legal é que assim, que tá sendo vendido também, tá sendo falado principalmente pela grandeza dos dois clubes, o Jaraguá é um clube grande, o Corinthians um clube grande. Isso é bom principalmente pro Corinthians, que passou umas crises esse ano, falaram de fechar o futsal, falaram Sim. briga interna. Mas infelizmente na nossa modalidade, assim, que gosta, a gente vê muitos times passando dificuldades, que nem foi o Cruzeiro. Acho que a Sueva também acabou fechando. É difícil você manter, eu não sei como é que funciona a questão de logística e tudo, mas uma empresa, um clube para manter um time assim na modalidade do futsal acaba sendo um pouco caro e talvez não tenha tanto retorno com patrocínios, essas coisas. Por isso que a gente pode ver a camisa sendo mais cheia do que times normal de futebol. Então o futsal precisa dar um passo à frente para ajudar esses times também, né? Sim, eu concordo com isso aí, cara. É muito triste ver times com a grandeza da Soeva ali, por exemplo, né? Parar de disputar uma liga nacional, de ter a modalidade futsal ali. É muito triste, mas eu acho que esse negócio de vender o jogo, chamar a torcida, ter um ginásio lotado, né, ganhar patrocinadores, né, divulgar a marca dos patrocinadores para ter um bom retorno ali, eu acho que é importante, muito importante para nossa modalidade, né, para acho que aos poucos ir inibindo isso daí de acabar time, de um time começar uma temporada igual foi o Cruzeiro esse ano e acabar no meio do ano ali, tendo que só jogar com o sub-20, que eu acho que era uma folha mais baixa, prefiro manter o sub-20 e tal. E isso daí acaba que mancha a história do time, né? Sim, hoje, se você falar assim, quem vai pro Cruzeiro? Ninguém que vai pro Cruzeiro, pelo que aconteceu esse ano, né? Então, acho que tem que vender mais o jogo, tem que expor mais a nossa modalidade para que isso aí não aconteça mais. E acaba querendo ou não questão dos jogadores, né? Que nem você falou, geralmente o mercado de transferência do futsal é só um ano, então o cara tá sempre aberto a um leque de propostas e tudo. Aí se ele vê um time ali que passou dificuldades e tudo, talvez nem seja culpa do time mesmo, da direção, coisas que ele não consegue controlar, é mais por causa da modalidade, o jogador deixa de ir, e os jogadores que estavam lá têm família para sustentar,
tem família pra criar e tudo, e acaba sendo um baque pros caras, né? Como foi a questão do Cruzeiro, ali no meio da temporada eles soltaram uma nota falando que ia só encerrar as atividades esse ano, jogar o que tinha pra jogar e ver o que Isso que daí ia aconteceu acontecer. até com a Iesco, né? Caísco, Caísco acabou agora também. aí no final do ano, eles estavam em, acho que final, semifinal do Brasileiro. Foi. E acabou que foi embora. E assim, deu ainda pra empregar alguns jogadores que estavam na IESCO, porque não estavam jogando a liga, né? Então alguns times da liga se pegou eles, não precisou pagar a multa, então. Mas teve muita gente que ficou sem jogar, né, esse final de ano aí. É muito triste a modalidade, cara. É. Muito Eu triste. passei por isso em 2019 ali, ficamos 5 meses sem receber. Tanto que aí quando o Praia teve o contato comigo, que eu sabia que era um clube sério, e foi a primeira coisa que eu pensei, né? Então, na estabilidade, ainda mais por ter família, né? Aí eu falei, não, vou abraçar esse projeto, que é um clube sério, e eu acho que a maioria dos atletas pensa assim, cara. Tipo assim, às vezes você vai ter a proposta pra ganhar X, mas você acertou X, né? Se você vai ganhar esse X é É. outra coisa. Então, às vezes é melhor você ganhar um pouquinho menos, mas tá recebendo certinho, do que às vezes você acertar por um valor e acabar não recebendo. Então, acho que a maioria dos atletas vão em busca disso, de projetos sérios que você vai ter uma estabilidade para trabalhar no dia a dia. E temos tudo para melhorar com o próximo presidente, né? Querendo ou não, o Magnus, que é o Sorocaba, acabou crescendo a marca, né? Os caras conseguiram trabalhar com grandes nomes. Foi algo que eu já falei com o Cabreúva lá no Praia. Ele falou assim: olha, o jogador de futsal hoje, se ele quiser crescer assim, mesmo ser renomado, ele mesmo tem que trabalhar a sua imagem, como o Capita faz, que chega a ser a maior referência, porque se depender da modalidade e tudo, a gente acaba não crescendo, não cai nos holofotes, por mais que o cara tenha qualidade, tenha caráter, personalidade, seja humilde e tudo. Então, os caras do Magnus sabem fazer acontecer, né? Tanto que é o time mais conhecido, querendo ou não, e tem tudo para promover a liga e todos os times ficarem nos holofotes dos jornais, da mídia, de cortes, de vídeos e tudo isso que a gente faz, né? Acaba tendo mais acesso também. Como você pode ter exemplo, ano passado chegou a época de acessar o site da Liga Nacional para ter informações e o site não tá funcionando, cara. Aí fica complicadíssimo. Isso mesmo. Até pra imprensa fica difícil Sim. você acompanhar, noticiar. Então é uma coisa boba, mas pra gente faz muita diferença. Não, O com Rodrigo certeza. até falou disso aí uma vez, né? Foi. Do site, porque o Magnus foi até eliminado contra o São Lourenço pelo negócio do cartão amarelo, Cartão, né? isso. E aí você entrar na liga, você tem um cartão amarelo na última rodada, né? Eles não atualizam gols, isso daí acho que prejudica alguns times. Não que o time tem que trabalhar em cima do site, mas o site é onde divulga, onde, né, a imprensa consulta para saber das informações antes do jogo. Né? Eu acho que isso aí tem que ser atualizado também para Querendo não... ou não, o site é um meio de comunicação, né? É, Que coloca o torcedor à Sim. frente pra ajudar. Você imagina? é. Chega lá e tá errado aqui, ó. Eu tô com cartão do É. ano passado. Aí facilita também, né, pro pessoal da imprensa, que às vezes vai buscar informação para pra poder passar. Com certeza. fazer alguma coisa, alguma matéria sobre o jogo. Acaba que você entra lá, às vezes o cara confiar no que tá lá, vai passar a informação errada, ou você abre e não tem nada, então acho que fica complicado para todo mundo, né? Eu mesmo já passei por isso, por exemplo, da Federação Mineira era muito difícil quando vocês iam jogar o Campeonato Mineiro. O Luizão, já fera, já me passou informações de vocês enquanto tava lá, usei ele como fonte. Aí tem algumas que não chega a ser assim, uma entidade de grande porte, mas, por exemplo, a assessoria da Supercopa Gramado que vocês vão jogar no que vem é muito boa, eles respondem na hora, postam no Instagram também. Ali é... Mas a Liga e, de fato, a Federação Mineira precisa dar um passo à frente também, porque não atrapalha só os times, os torcedores, mas atrapalha também quem quer promover o futsal, que a mídia tem um grande dedo nisso, querendo ou não. Sim. Mais alguma coisa, Zambuja, pra gente comentar? Tá tranquilo? Satisfeito? Não, manda um recado pro alemão aí, pra ele te Ah, levar lá. recado pro Aproveita alemão. agora. Aproveita. Acho que Vai aqui lá. ele vai ver. Não vai demorar uns 8 meses pra ver esse Vamos lá, irmão, podcast. responde aí, deixa eu passar uma semaninha de estágio. Mas aí, o que você tem pra oferecer pra ele ou você só tá indo pra aprender mesmo? Só eu. Ofereço eu. Ofereço eu uma entrevista aqui. Mas tá certo. Luquinhas, muito obrigado pela sua participação. Bom conhecer sua história. Bom pra gente transformar essas narrativas em história, né? Porque você tá jogando, representando a cidade, representando o Praia, e talvez o torcedor nem tenha acesso a isso. Fique só sabendo por alto ali, às vezes alguém posta um TBT e tudo de onde você jogou, mas é legal cada um contar de onde veio, sua história. Muito obrigado pela participação hoje. Não, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo espaço aí, contar um pouco da minha história, né? Parabéns pelo podcast, pelo projeto aí, por acompanhar a nossa modalidade, o Praia Futsal. Agradeço de coração aí. Claudinho, tem nem o que dizer, né? Já entrevistei muito ele, tanto lá pela rádio, pela televisão, agora por aqui, mas a oportunidade sempre recebeu a gente muito bem, sempre humilde.
Ele é de Taquaritinga também, igual o Ponzi, viu? Não sei se vocês dois se Nossa conhecem. Senhora. Guaratinga. Mas muito obrigado também. Parabéns os dois pela temporada. Espero não, o espaço aqui tá sempre aberto a vocês também. Estaremos lá sempre no Praia cobrindo vocês, porque a gente gosta, a gente faz o futsal acontecer ali nas redes, com cortes, vídeos, entrevista, porque tem que dar esse espaço. Muito obrigado por contar a sua história hoje também. Não, eu que agradeço, né, pelo espaço aqui, por você estar valorizando nossa modalidade. Isso aí é muito importante pra nós, né? E desejar sucesso pra vocês, cara. Que Deus abençoe vocês e que vocês sigam crescendo a cada dia mais. Amém. A Zambuja, mais uma vez aqui, né? Seu terceiro, se eu não estiver enganado. Nossa, meu terceiro. Obrigado por mais uma presença aqui, muita resenha. Agora, um episódio especial, né? Vai que tem uma semaninha ali de um mini intercâmbio de língua, né? Eu que agradeço, cara. Fiquei a semana inteira mandando mensagem pro Bernardo, falando, o que que eu falo, o que que eu falo? Mas falei pra ele, mandei mensagem pra ele, não, acho que eu vou só conduzir igual as outras mesmo, ser eu mesmo. Obrigado, Luquinha, obrigado, Claudinho. É muito importante pra nós que estamos no começo, mas ver pessoas assim tão importantes pra nossa cidade, importante pra nossa modalidade. Vim aqui receber, trocar ideia, falar um pouco sobre a vida, é muito importante. É igual o Bernardo falou, dar o espaço pra cada um falar um pouco, dar o espaço pra outra pessoa te conhecer também, né? Algo que muitas das vezes só vê ali jogando bola, às vezes julga, às vezes não. Isso é muito importante e estamos aí pros próximos, né? Se tudo der certo. Então, terceiro podcast, obrigado a todos. O mais legal de a gente receber os convidados aqui é que sai ali só da quadra, né? Que a gente fala do jogo, pós-jogo, Sim. mas aqui conta história, conta sobre família, bastidores. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam nessa edição e fiquei aguardando os próximos episódios. Dispensados Cast. Oferecimento. Santa Rita, 26 anos de tradição. Sempre um próximo a você.